Olá, amigos, colegas, mais um domingo juntos e, como eu sempre repito, em horário nobre, né? Falando aqui com vocês que estão nesse momento em casa, eu espero, todos bem, passando essa pandemia maluca, que eu espero que a gente chegue ao final dela quanto antes. Mas hoje é um dia especial, né? Porque hoje eu estou com duas pessoas que são super importantes aí para mim, mas em especial o marido, né? Que nunca participa dos programas, eu fico convidando, mas ele foge, e hoje não teve como fugir do meu convite do Neto. Neto, eu estou achando que foi o teu convite que ele aceitou, que não foi o teu, viu? Boa noite a todos. Hoje eu e o Neto recebemos o Anderson Bringer Ramos, meu marido, e que também, né, é geriatra, gerontologista e especializado também em medicina do trabalho, em perícias médicas, não com tanta experiência ainda, né, amor, na matéria que gostaria, mas já bem encaminhado. Sim, obrigado pelo convite, Neto aí, parceirão, Imagina. né? Bom, o que falar, né? A única coisa que eu tenho que falar é que é uma situação que realmente é difícil. Dar os parabéns para vocês dois que têm essa desenvoltura na frente das câmeras, e agradeço também já de antemão aí o pessoal que está ouvindo um pouquinho a gente falar sobre medicina do trabalho, SST, né? E eu quero te contar que o pessoal estava ansioso, porque ficaram me escrevendo, não acredito que o Anderson vai participar. Eu falei, estamos, né, Neto? Saindo de trás das câmeras, né, e vindo para frente. É isso aí. Boa noite a todos. Dizer que para a gente é uma satisfação muito grande estar recebendo o Anderson aqui. Ele sempre faz os comentários nas lives, né? Tá sempre nos ajudando ali, respondendo as perguntas que o pessoal faz. E aí hoje ele está aqui com a gente para estar discutindo algumas questões relativas ao Covid-19, a prática diária da medicina, né? Ele que ficou um tempo ali no atendimento do pessoal, né, do Covid lá no Paraná, e hoje está na regulação do SAMU, né, Anderson? Que Isso, você exatamente. faz aí em Curitiba. Então, a gente vai trazer essas discussões, trazer as questões práticas das empresas, do que está acontecendo no mundo do trabalho e também o que está acontecendo na medicina, né? Eu acho que a gente tem que sempre traçar esse paralelo, porque não dá para separar uma coisa da outra. E aproveitar, né, então, esse momento para dizer que a gente já repete esse nosso trio aqui há uns 3 anos, né? Fazemos os 3, inclusive, doutorado na Argentina. Então, para o pessoal que não sabe, né, nós já temos aí esse relacionamento de longa data, que é muito bacana. E, inclusive, mandar um grande abraço para o pai, que eu tô com saudade dele. É o Pitts Júnior, mas eu chamo de o Pitts pai e o Pitts filho. É, isso aí. Ou Neto e João, né? Mais fácil. Não, Neto e João eu prefiro, mas é que agora, para identificarem, eu chamo de o Pitts pai e o Pitts filho. Quero mandar um grande abraço para o pessoal que está chegando aqui, a Vanessa Silva, Edi Arnaldo Franco, a Célia, minha irmã, Ângela Fernandes, a Viviane, coordenadora do IEPREV, a Thalita Lessa, que está sempre com a gente, não sei se é Lessa ou Lessa, depois você me fala, Neto. A Nayara Ornelas, nossa aluna queridíssima aqui, Nayara querida, sempre a gente gosta de ressaltar que a Nayara não nos abandona também, né? A Sânia Cristina Teixeira, o João Carlos Brazão, nosso querido amigo coordenador do IEPREV. João. Eu e o Anderson tivemos a oportunidade de estar com ele em Betim, foi excelente. Ano passado tivemos um evento presencial lá em Betim também, foi muito bacana. O Fagner Camurça, a Alessandra Crescêncio, nossa coordenadora também, um grande abraço para a Alessandra, Susana Martins, o Alencar está sempre conosco, né, Alencar? Ele já está com a gente também em todas as lives. A Manuela Lebar Benchon, um dia eu aprendo a falar rapidinho, hein, Manuela? Manuela é uma amiga querida, nós tivemos a oportunidade de palestrar juntas, depois ficamos muito amigas pelas redes sociais, e assim que acabar a pandemia, nós vamos tomar nosso café, né? A gente combinou e não deu certo até agora. Kênia Araújo, a Kênia também, nossa coordenadora querida, vamos ter um evento em Patos de Minas, tivemos um evento que foi um sucesso ano passado, até o Neto também foi para lá, né, Neto? Muito legal. Foi muito legal, perto
da casa da Nayara de Patrocínio. Sim, Nayara, lá em breve, próximo. se tudo der certo, teremos evento aí, se não der, faremos online, né? E então, a Mohana Miller também, querida Mohana, minha aluna. Mohana, estou te devendo os links dos acessos da palestra de empresarial, tem que cobrar de mim, viu, Mohana? É assim mesmo, mas eu estou devendo para minha aluna ali. Por sinal, eu tenho aula com vocês na primeira semana de julho em Itajaí. Não sei se a nossa aula vai ser presencial até lá, nós não sabemos ainda, mas qualquer coisa ela vai ser pela plataforma digital, né? Então, um abraço também aqui para a Rogéria Albuquerque, que está vindo pela primeira vez assistir com a gente, indicado pela Ângela. Obrigada, Rogéria, pela tua presença. Obrigado. Bem, agora eu vou passar para o Neto, então, pessoal, que hoje uma retrospectiva. Nós começamos o nosso programa na última semana de março. Eu e o Neto começamos com o SST News com a ideia de trazer questões relacionadas à pandemia, segurança e saúde do trabalho. E, claro, relacionado ao direito previdenciário, trabalhista e tributário, que são as três áreas que nós três trabalhamos, né? Tanto eu e o Neto, como o Anderson também. Mas muitas coisas aconteceram, né, nesse meio tempo, e eu e o Neto temos a oportunidade também de trazer outros temas de segurança e saúde. E, então, a gente tem trazido esse programa. Primeiro ele era às quartas e domingo, para quem ainda não está acostumado aqui com a gente. Depois ele passou a ser apenas, né, nos domingos. Mas tem sido um sucesso e a gente tem tido uma receptividade. Aonde eu vou, as pessoas falam do nosso programa, do nosso canal do Telegram. Então, aproveita essa oportunidade para falar para vocês, se inscrevam no nosso canal do Telegram. Nós temos notícias lá quase diárias, se não semanais. O Neto, que tem até mais caprichoso do que eu, ele comenta as notícias, né? Mas é muito legal sempre vocês acompanharem e estarem com a gente. E a ideia do programa de hoje, então, é a gente falar um pouquinho o que aconteceu de março para cá. E aí eu vou dirigir a pergunta para o Neto, para o Anderson, vou começar passando a palavra para o Neto, que é meu co-apresentador aqui, para a gente falar um pouquinho o que aconteceu, Neto. Afinal de contas, as empresas conseguiram se adaptar, o número de infectados foram os 2 milhões que se imaginavam, foi muito menor, a gente teve um controle, chegamos na crista da onda, afinal de contas, a gente atingiu o que todo mundo falava que ia ser o período alto, né, de infecção, estamos nele agora. Então, passo a palavra para você discorrer um pouquinho sobre isso, depois a gente fala das relações disso com o trabalho. Em relação à questão do Covid especificamente, nós passamos por algumas fases aí. Então, no início, na maior parte do Brasil, você teve um fechamento, né, de boa parte das empresas. A maioria dos estados e municípios acabaram por fechar a indústria, comércio. A indústria era mantida, mas a gente sabe que é natural. No início, a gente viu muitas empresas que, mesmo tendo autorização para funcionar como indústria, acabaram optando por dar férias coletivas para os trabalhadores, porque a legislação permitiu antecipar essas férias. Depois, a questão do programa de preservação do emprego, com suspensões de contrato de trabalho, redução de jornada de trabalho, porque a gente sabe que a indústria ela acaba alimentando o comércio. A partir do momento que você diminui o comércio de mercadorias, isso é um efeito cascata, né? Você tem um estoque e aí vai. Então, tem muita empresa que eu conheço que teve que diminuir a sua produção porque não tinha demanda, né? Então, não fazia sentido continuar produzindo como estava produzindo antes da questão do Covid. E, ultrapassado esse período, nós já estamos aí completando, por exemplo, para a suspensão de contrato de trabalho, o que foi estabelecido era de 60 dias. Esses 60 dias já estão acabando para algumas empresas, para outras já acabou esses 60 dias, né? Se você colocar que foi lá no final de março, isso já se esgotou. E a redução da jornada. E agora a gente tem passado por um processo de retomada, né? Esse processo de retomada, ele tem sido encarado de forma, nas empresas que eu acompanho, de uma forma bem séria, tá? Não está havendo, no meu entendimento, uma negligência. Às vezes precisam de alguns ajustes por desconhecimento, mas não que ninguém... eu não estou preocupado, coloca lá para trabalhar e está tudo certo. Não. Pelo menos as empresas que eu tenho contato, eu não vi nenhuma empresa com esse tipo de pensamento.
nem um pensamento de negar a epidemia, negar a existência do vírus. Eu não vi nada nesse sentido. Na verdade, o que a gente tem observado pelas empresas é uma grande preocupação com a retomada das atividades. E essa grande preocupação passa por causa da transmissão, né? E em grande parte das empresas, a gente, nas empresas que eu faço assessoria, a gente acabou instituindo protocolos. A maior parte das empresas a gente vê que estão adotando protocolos, estão buscando, pelo menos, adotar algum tipo de protocolo. Medidas para mitigar a transmissão nas suas dependências, né? Então, essas medidas elas passam desde pelo distanciamento social, que é você impedir que os trabalhadores fiquem aglomerados, espaçar os postos de trabalho, evitar aglomeração no refeitório, evitar aglomeração na entrada da empresa e assim por diante, para outras medidas, como disponibilização de álcool gel, medição de temperatura. Muita empresa está adotando, medir a temperatura na porta da empresa, e aí já faz uma triagem. Se alguém tiver com febre, você já não deixa o trabalhador ingressar no posto de trabalho. E testes, tá? A gente tem visto uma demanda muito grande por testes, inclusive os protocolos que eu tenho feito para algumas empresas envolvem a questão do teste. Por quê? Porque com a testagem a gente consegue ter uma ideia, vamos dizer assim, traçar um panorama epidemiológico daquela população de trabalhadores. Então, e para nossa surpresa, a gente tem visto muito trabalhador que já tem imunidade detectada nos testes, tá? E inclusive assintomáticos, como já era esperado, né? Desde o começo a gente estava falando, algumas pessoas assintomáticas vão desenvolver imunidade. O que se discute muito hoje, e vem sendo publicados trabalhos, é por quanto tempo dura essa imunidade. Se ela é uma imunidade duradoura ou se essa imunidade ela pode, vamos dizer assim, desaparecer, né? Eles não sabem. Aquilo que a gente sempre fala de Covid-19, parece que você não quer falar, mas não é. Sempre o conhecimento científico está evoluindo ao longo da pandemia. Então eles não sabem se foi feito alguns estudos que detectaram que algumas pessoas, em torno de 90 dias após a exposição, já não, quando faz o teste, já não se detecta mais o anticorpo. Mas não se sabe se isso é vamos dizer assim, um sinal de que ela não tem imunidade, ou se ela for exposta de novo, o organismo vai reagir contra, impedindo a ação do vírus. A gente ainda não tem essa resposta, tá? O que está se verificando é que algumas pessoas, passado algum tempo que tiveram exposição ao vírus, desenvolveram IgG, né, que é a imunoglobulina que detecta que a pessoa teve contato no passado com o vírus, e aí depois, com o passar do tempo, esse anticorpo desaparece. E aí eles não sabem ainda, isso está sendo estudado, se isso seria um sinal de que a pessoa não tem mais imunidade e ela estaria suscetível a uma segunda reinfecção, né? A isso gente é bem ainda não tem. Né? Porque isso seria preocupante. A verdade seria dizer o seguinte: toda a preocupação e o fato de ter pego não vai te trazer, por exemplo, nenhum tipo de proteção, né? Aí, Neto, eu ia te fazer uma pergunta, até eu dirijo para vocês dois, né? Para você e o Anderson, só no seguinte: só completar uma coisinha aqui, que está surgindo alguns estudos, alguns noticiários, que está chegando uma segunda onda na China, né? Então, tem alguns que estão preocupados com isso também. Então, precisa ter muita parcimônia nesse momento também, porque a condição do anticorpo, por se tratar de um vírus, né, como, por exemplo, da influenza, que tem uma proteção, uma vacinal aí que dura 1 ano, por exemplo, né? Porque são diferentes vírus que circulam, né? Isso que é importante, diferentes tipos, né? Subtipos do vírus que circulam. Exatamente. E depende também do biotipo de cada pessoa. Então a gente está tratando de algo invisível ainda, né? Isso. A gente não está conhecendo. Eu vi alguns estudos que falam que até o tipo sanguíneo pode ser mais suscetível ou menos suscetível. Saiu né? Um estudo recente, para o meu azar, dizendo que o tipo sanguíneo tipo A tem uma resposta pior. Vocês também são A? Então estamos todos no mesmo barco. E o tipo O seria o que teria uma melhor resposta,
mas são estudos ainda, não tem nada assim que você possa dizer. É o que a gente sempre fala. Esses estudos, a grande questão do Covid, eu acho que é bem essa. Se você for acompanhar os estudos de outras doenças, é a mesma coisa. Uma hora fala, tal coisa é assim, aí sai um outro estudo refutando o estudo anterior, e vai, né? Até porque, se for pegar lá vamos dizer assim, pegar lá do início, por exemplo, já se sabe que estava rodando aqui no Brasil ano passado já, né? Nós até tem um caso interessante lá da Argentina, que nós estávamos com máscara, ninguém, né? A Ana Paula pode contar Sim. isso. E, na verdade, o pessoal estava achando que, veja, já tinham falado que era uma pandemia, anunciado, né? Pela quantidade de países envolvidos, né? Já estava na Europa, enfim, e Oriente Médio e tudo mais, e a gente parecia ser um zumbi no meio do povo. A Paula pode contar a história lá do... É que, na verdade, as pessoas demoraram muito para tomar uma decisão, uma medida. E eu, assim, sou uma pessoa muito imediatista, então aquilo vai me deixando nervosa. Eu lembro muito bem que nós estávamos vindo de Buenos Aires, nós três, inclusive, né? Sim, voltamos no mesmo avião. 1 de janeiro, mais ou menos, e as pessoas vivendo como se nada tivesse acontecido. No Brasil, só se foi usar máscara em março. Abril, na verdade. Eu tive altas discussões com infectologistas que diziam que não precisava de máscara. E eu vou fazer aqui até um comentário, né, uma analogia para mim, que sou leiga, que não sou médica como vocês, eu faço uma análise muito parecida com o HIV. Né? Você usa camisinha, se você tem, se você não tem, não importa. Sim, não importa. O preservativo ele serve para te deixar o mais longe possível fisicamente de qualquer tipo de contaminação. Uma barreira física, né? Então, não cabe na minha cabeça que eu tenha visto infectologistas dizendo para não usar, vai se infectar pior. Eu acho que as pessoas, elas não têm noção do que é uma pandemia. Pandemia é igual filme, né? Um monte de zumbi infectado morrendo. E as pessoas, elas não têm noção de que é assim, eu faço o máximo da proteção de barreira física que eu posso, mas a pessoa vai se infectar. Se ela se auto-infectar, é por causa da incapacidade dela de se proteger ou da falta de vontade. Sim. Mas você faz com que haja uma barreira física entre famílias, por exemplo, entre pessoas de diversos lugares. Então, eu e o Neto, a gente discutiu isso muito no começo, lembra, Neto? Uhum. Eu não conseguia aceitar, eu dizia muito isso para o Anderson. O Anderson, por exemplo, trabalha, né, diretamente com um atendimento de urgência e emergência. Mas, em especial, nos atendimentos físicos, eu sempre dizia para ele, eu não conseguia aceitar que os pacientes só foram começar a usar máscara final de abril, que o protocolo do serviço de saúde não existia e que eles não entregavam as máscaras, né? Eu contei aqui para vocês, né, que a gente até recebeu algumas retaliações por fazer comentários, falar nas redes sociais, porque as pessoas aqui da Secretaria de Saúde de Curitiba acham que não tem a necessidade. E é bem engraçado ver a mudança, porque você assiste aos prefeitos, primeiro alguns falaram que tinha que usar, mas tinha um monte dizendo não fiquem desesperados. Só quem está com sintoma. É só quem está com sintoma. Então, acho que a gente tem que ressaltar que isso também prejudicou bastante, a falta de inteligência na tomada da decisão e a falta da prevenção. Se o Brasil tivesse fechado os voos internacionais... Antes do carnaval, né? O que o Canadá fez, gente? O Canadá é um exemplo, né? A Alemanha, mas eu vou citar aqui o Canadá, porque eu conheço vários professores que estão morando lá, e você vai entender o que o Canadá fez, foi muito mais inteligente. Coreia do Sul também. Uma coisa que a testagem, né, aqui foi muito... nem foi feito. Então, quando vem com essa quantidade de infectados no Brasil, por exemplo, isso aí perde totalmente a noção. Porque... isso daí provavelmente já estudos demonstram também que os estudos também hoje em dia não são nenhum tipo Datafolha, né? Não dá para confiar. Então, assim, são 20 vezes a quantidade do que está sendo. Então, assim, precisa ter muita frieza, precisamos ter paciência, né? Logo vem a vacina. Se o povo tivesse o bom senso, né? Uma racionalidade e o bom senso, o restante... E tem duas questões sobre isso importantes para a gente ressaltar para quem está assistindo a gente, que é o seguinte: primeiro, não é porque saiu lá,
Para vocês terem uma ideia de como está a questão, muitos estudos que estão sendo publicados e estão ganhando a mídia, ganhando o WhatsApp, né? O pessoal divulga bastante no WhatsApp, eles ainda estão no que a gente chama de pré-print, né? Antes dele ser publicado. Tanto que eles disponibilizaram uma plataforma desses estudos que estão antes da publicação. O que significa um estudo antes da publicação e da público? Qual que é o prejuízo disso? Como que funciona um estudo científico? Isso é interessante de explicar para as pessoas, porque às vezes na área médica, quem publica na área jurídica também tem isso, mas na área médica isso é muito mais, vamos dizer assim, fica mais claro. A gente faz o seguinte, você faz um estudo científico, então, avaliei tantos pacientes, não sei o quê, aquilo que vocês veem lá. Aí você submete a uma revista científica. Essa revista científica tem um corpo editorial e tem algumas pessoas que vão analisar esse estudo e, dependendo do estudo, elas devolvem para o autor para que ele faça correções. Então, por exemplo, pode chegar lá e falar assim, essa metodologia que você estudou, que você utilizou, não é adequada para esse tipo de estudo. Não vou publicar o seu estudo. Esse estudo que está sendo publicado, você considerou um N, a gente fala N em medicina, é o número de pessoas que foram avaliadas. Você foi considerado um N muito baixo, isso não é significativo estatisticamente, então eu vou devolver esse estudo e não vai ser publicado. Tanto é que as críticas que tiveram ao New England, né, ao New England Journal of Medicine, que é uma das revistas científicas na área da medicina mais famosas e conceituadas, que teve que tirar um estudo de publicação e fazer uma nota se retratando. Esse tipo de coisa era impensável antes da pandemia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, a gente estava falando aqui, a gente não sabe se tem ou não tem imunidade, se pega uma segunda infecção. A gente não sabe. Mas isso não quer dizer que é para ficar desesperado. Não vai mais passar, nunca isso vai passar. Não. O que a gente tem que fazer? E aí, quem está ouvindo a gente que faz consultoria para a empresa, é o que a gente recomenda para a empresa. Eu peguei um trabalhador, testou IgG positivo, eu sempre falo, eu mando para ele, falo o seguinte, olha, o teste está dizendo que você tem imunidade. Porém, isso não é um salvo-conduto para você sair lambendo o corrimão do metrô. O que eu quero dizer com isso? Não está garantido que você não vai ter uma segunda infecção. Então, você vai ter que adotar as mesmas medidas de proteção que os outros trabalhadores que ou não sabem a sua sorologia ou são negativos estão adotando. Porque existe uma coisa nas pessoas e é natural. A gente até falava aqui, IgG positivo, passei de fase, né? Já estou no novo mundo. Calma, né? Então, como a gente não tem nada disso, né? Como a gente não tem informação, a gente não tem informação, não sabe como que isso está se comportando. Então, o ideal, aí falando na orientação das empresas, é que eu seja mais cauteloso. Então, às vezes a empresa fala assim, mas como? Ele é IgG positivo? Falou lá no jornal que se deu IgG positivo é que ele tem imunidade. Tá, só que eu não tenho como garantir. Então, eu vou adotar as mesmas medidas que eu adoto para outras pessoas. Tá certo? Então, essa é uma questão bem importante. Deixa eu só registrar aqui a presença do Rodrigo Sodero. Um grande abraço para ele. Mandar um grande abraço para o João Marcelo de Lima Leite, nosso amigão lá de Itajaí, nosso parceiro das viagens para os congressos de medicina do trabalho, ele e a Fátima. Mandar um grande abraço também para minha sócia, Gisele Canton, que está por aqui. Então, mandar um grande abraço para ela. Nós estamos hoje com um abraço para todo mundo. Além do nosso público estar grande hoje, né? Nós estamos também, estar grande, arrumar o português. É a presença também, do Anderson. Eu estou achando que o Anderson está chamando aqui a atenção do povo. Todo mundo quer conhecer ele. O homem por detrás dos comentários das lives. Imagine. O Cabo Melo indo para a frente das câmeras. É isso aí. Rodrigo, pela tua participação. Viu? Fala, Rodrigo. A tua participação aqui, viu? Beijo. Todo mundo manda um abraço pro Neto primeiro. Já estou acostumada com essa competição. E ele também fez isso. Eu tenho que falar uma coisinha aqui. A Viviane Berens falou que ela é minha parceira de coraçãozinho para vocês dois. E que eu perdi um parceiro e eu estou hoje aqui. E ela ia mandar coraçõezinhos também. Pronto. Quero ver muitos coraçõezinhos, hein, Viviane? É isso aí. O pessoal pro Itajaí, Rodrigo Sodero, para todo mundo aí que tá. Eu vi que o Bernardão tá aí também. É tudo nosso, hein?
Tudo nosso. Bem, Eu então vi... deixa eu aproveitar e fazer... desculpa, Neto, pode falar. Não, imagina, eu vi uma pergunta que fizeram sobre a questão das pequenas empresas, né? Acho que estava mais acima, é que os comentários vão indo e vai passando. O Fábio fez essa pergunta. Ele falou que, falando que as pequenas empresas, né, elas estão cuidando menos, estão levando mais assim na flauta, no português mais claro, né? Então, a gente tem um problema quanto a isso, mas isso não vamos dizer assim, uma situação que só acontece no Covid. Isso é uma coisa que a gente já enfrenta em saúde e segurança no trabalho, né? As empresas de pequeno porte, microempreendedor individual ou a microempresa, geralmente a gente tem um prejuízo, às vezes, nessa questão de saúde e segurança do trabalho, principalmente na questão dos EPIs e de investimento. Por quê? Para mim, é por falta de recurso mesmo. Muitas vezes não é que o cara não quer. Algumas medidas tem que fazer, óbvio. Fornecer máscara, álcool. Agora, fazer exame dos trabalhadores, por exemplo, tem um custo muito alto para as empresas, né? Assim, para uma grande empresa não é um custo tão grande, mas se você pegar lá um cara que tem uma empresa menor, às vezes esse custo pode ficar inviável. Então, contratar alguém para fazer igual. Eu estou prestando consultoria para algumas empresas que me contrataram só para fazer a gestão do Covid. Então, isso tem um custo. E aí essas pequenas empresas, às vezes, não conseguem, vamos dizer assim, ter esse tipo de auxílio. Então, o que a gente tem recomendado? Eu tenho clientes que são empresas de pequeno porte e microempresas, e eu fiz uma cartilha para eles de orientações sobre como fazer esse retorno ao trabalho. E nessa cartilha a gente dá a indicação do que tem que ser feito. Quem quiser pode procurar, porque recentemente foi publicado, inclusive no site da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, documentos específicos por ramo de atividade econômica. Então, inclusive, trazendo essas questões. E tem um documento que foi publicado agora, eu vou procurar aqui, porque eu não lembro o número, foi publicado sexta-feira. Eu até mandei para o pessoal do Telegram, eu acho. Se eu não mandei, eu vou mandar amanhã, já está marcado aqui. Que foi publicado com as recomendações do retorno ao trabalho. É muito parecido com o que a gente já tinha. Eu vou pegar aqui direitinho o número e vou passar para vocês, que de cabeça eu não lembro, ainda não decorei. É bem parecido com o que a gente já tinha, teve algumas atualizações, principalmente sobre a questão de como se comportar diante daquele trabalhador. Eu acho que essa é uma grande questão que as empresas têm dúvida. Por exemplo, ele testou positivo, ele está com sintomas, o que eu faço? Quanto tempo ele tem que ficar afastado do trabalho? Ele teve um teste positivo, qual teste fazer, quando fazer? Esses protocolos a gente tem feito. Então, nesse momento da infecção é melhor fazer o PCR, o RT-PCR, que eu estou detectando o vírus. Após o 7º dia, aí eu vou fazer as imunoglobulinas, né? Os anticorpos contra o vírus. Porque se eu fizer anticorpo no começo, vai dar tudo negativo, porque a pessoa não desenvolveu ainda o anticorpo. Então, esse tipo de gestão, às vezes, para uma empresa menor, fica realmente difícil, tá? O que a gente tem que cobrar deles é coisas que são sabidas, né, que são conhecidas por qualquer um que está na face da Terra. Mas não vai longe, né, Distanciamento social, gel, aquelas coisas todas. A gente tem aí questões mesmo que pelos profissionais da saúde ainda não são respeitadas. Sim. Embora os profissionais de ponta, os profissionais de porta, eu vou dizer, né, de linha de frente, tenham recebido, nós temos aí muitos consultórios, muitas questões mesmo que não estão seguindo as regras, às vezes não dá para compreender. Assim, eu entendo até um determinado momento quando a pessoa tem o desconhecimento, mas aquilo que é público, eu já digo que é mais que desconhecimento, além de burrice, é má fé, entre outros. Sobre Covid, as medidas de proteção não dá para alegar desconhecimento, né? E vamos a pessoa é totalmente alienada do mundo. Mas tem, né? Meu Deus, eu até vou querer pedir para o Anderson falar um pouquinho do pessoal que vai ser atendido, como é que estão nas UPAs, né? Sim. A falta de respeito das pessoas que querem forçar a entrada no mercado sem máscara. A gente ainda está vivendo isso, né? Que a gente acaba não saindo muito de casa, mas a gente sabe das coisas que acontecem, e o Anderson presencia lá, né? Então, acaba também atendendo muito problema, né? Isso que o Neto falou é pura gestão, né? Em medicina do trabalho. E dentro da medicina do trabalho, o que é obrigatório é a medicina preventiva, né? Sim, medicina do trabalho é essencialmente preventiva.
Fazendo a medicina preventiva no ambiente laboral é prioridade, né? Uhum. Então, O problema é que as pessoas acham que investir em saúde e segurança é gasto, né? Isso. E aí, quando chega uma situação como essa, a maioria não está preparada e não sabe como lidar. Deixa eu aproveitar para responder a Tatiana, meninos. Thalita, perdão, Tatiana, olha, eu chamo ela de Tatiana sempre. Thalita Lessa, que agora ela já me respondeu. Isso, eu vi lá. Lessa, com acento. Ela está perguntando o seguinte: falem um pouquinho sobre o que se dá preferência. Você já meio que falou, mas vamos falar de novo. Isso. PCR, sorológico, aquele do suave no nariz que compra na farmácia. Esse é o depende. O do suave é o PCR, é o que você detecta o vírus. Você tem 3 tipos de teste que estão sendo mais utilizados no mundo do trabalho. É o RT-PCR, que é o do suave, que é um exame. Eu já fiz esse exame, não por causa do Covid. Eu fiz na época do H1N1. Até uma coisa pessoal. Na época do H1N1, eu tinha feito uma viagem para o exterior, a minha esposa estava grávida, e o meu pai tinha viajado, e quando ele voltou, ele foi diagnosticado com H1N1. E eu tive que fazer por causa da esposa que estava grávida, e na época o H1N1 nas grávidas geravam, inclusive, efeitos para o feto e tal. Então, eu tive que fazer esse exame. É um exame horrível de fazer, né? Que é aquele que você pega o suave, ele é introduzido no nariz e vai lá até, parece que vai dentro do cérebro. Esse é o... Esse parece que está pensando o cérebro. Também tive que fazer. Bem-vindo, Neto, bem-vindo ao mundo de quem está na linha de frente. O Anderson fez vários. Agora, eu fiz em 2000 e... Não, o Ander faz a vida toda. A vida toda? Ah, não, eu não. A vida toda. O Ander atende linha de frente com o paciente há muitos anos, são mais de 15 anos. Então, já fez de tudo, né? Desde outros esse teste é insuportável. Se as pessoas soubessem, né? Se as pessoas soubessem, elas evitariam de fazer aí algumas lambanças. Mas não tem jeito, né? Tem que fazer. Esse é o teste do começo da doença, né? Isso. Então é o teste que a gente faz naqueles primeiros dias de sintomas, porque ele vai detectar o vírus. Esse RT-PCR, que inclusive ela colocou aqui, né? PCR, é o método para você fazer o teste, né? Que você pega uma parte do vírus e multiplica ele em laboratório para ele ser detectável. Inclusive, isso é uma questão importante que depois eu vou comentar sobre essa questão do teste, porque no começo da pandemia fazia uma outra interpretação. Então a gente faz esse, só para simplificar, a gente faz esse bem no início da doença. Se a pessoa já tem sintomas há alguns dias, geralmente após o 7º dia, aí a gente já costuma fazer o anticorpo. Tá? Aí a gente vai fazer o teste do anticorpo, que é o quê? É a sorologia. É a reação que o indivíduo tem contra o vírus. O IgE e o IgG. O IgM e o IgG. IgM e IgG. Pode fazer IgE, mas o IgA, desculpa, mas o IgA a gente não tem usado muito. É IgM e IgG mesmo. O que acontece? O IgM é o primeiro que aparece, né? Aí depois de alguns dias aparece o IgG, aí ficam um período os 2 positivos, então no primeiro momento ele vai ter só IgM positivo, depois ficam os 2 positivos, depois o IgM desaparece e o IgG permanece. Que é Vou fazer uma analogia para o pessoal entender. Igual quando vai fazer exame para engravidar. Eu sei porque eu já fiz várias vezes aqueles exames, você faz todos os IgG e IgM, aí você sabe se a doença está ativa ou se você só teve a doença alguma vez na vida. No passado. E em razão disso você já tem algum... Viu, gente? Exatamente. Nada como uma pessoa aqui que é leiga, mas daí eu consigo transformar os exemplos científicos dos dois numa coisa simples do dia a dia. Exatamente. Rubéola. Exatamente. Então você vai fazer esses testes para você saber qual é o status imunológico da pessoa. De acordo com os anticorpos que ela tem, eu consigo ter uma ideia de fase da doença que a pessoa está. Só que uma coisa. Perdão. Não, imagina. É que a gente está com um delayzinho, eu estou te cortando toda hora, eu juro, Neto. Não, imagina, pode cortar. Mas tem um delay entre a gente, quando eu acho que você parou, eu vou falar e não parou, é por causa do microfone. Imagina. Não precisa nem, pode cortar a hora que você quiser. Eu já peço desculpa, gente, vocês não sabem, ele é bravo, depois eu vou ficar de castigo. Super bravo. Super bravo. Então, você viu que como convidado eu estou me comportando, hein? Não, aqui em casa a gente briga para ver quem fala mais, vocês não têm ideia. Mais ou menos isso.
Então, o que é interessante do pessoal saber? Aí, então eu vou fazer o teste. Então, quando a pergunta dela, qual que eu vou fazer? Depende. Por isso que precisa ter um médico para saber o que está fazendo. Por isso que as empresas têm que saber, ter um médico, alguém que dê uma orientação. Dependendo da fase da doença, eu vou fazer um. Porque senão a empresa joga dinheiro fora. Então, por exemplo, o cara começou com um sintoma 2 dias. Se eu fizer o sorológico, eu estou jogando dinheiro fora, porque vai dar negativo, isso não significa que ele não tenha doença. Né? Então, eu preciso ter algum profissional que tenha capacitação nesse conhecimento sobre a doença para que eu possa saber qual exame solicitar. Isso pode ser estabelecido... Então, você já respondeu a segunda pergunta dela, viu, Neto? Que a segunda era, qual você indica para controle? Você já disse que depende da época. Isso. E a terceira, você é a favor vocês dois são a favor da testagem em massa? Sim, que aí é para você ver a epidemiologia do seu local de trabalho. Então, por exemplo, se eu fizer teste de todo mundo sorológico, as empresas não estão fazendo isso por causa de custo, é muito caro. Mas eu posso fazer por amostragem, para eu saber qual é a epidemiologia daquele local. Então, se eu tenho um percentual muito grande de pessoas com imunidade, é muito provável que o vírus não vai ficar circulando ali, porque é como se o vírus morresse, vamos chamar assim, né? Porque qual que é... Eu não sei se todo mundo já deve ter acompanhado isso, que é o que a gente controla a infecção, que é a história do RT lá, que é para quantas pessoas eu transmito. Se o RT é menor que 1, né, se aquele risco de transmissão, eu estou transmitindo. No começo, era para cada pessoa transmitia para 4. Aqui em São Paulo, agora nós estamos com uma taxa de transmissão de cada pessoa para 1,02. Qual que é a vantagem? Eu não vou ter um crescimento exponencial. Porque quando eu tenho 1 para 4, é 1, 4, 16, 64. Isso vai em escala geométrica. Se eu consigo trazer essa transmissão para menos de 1, que é o ideal, é como se eu, entre aspas, matasse o vírus. Por quê? Porque tem pessoas que não vão transmitir para ninguém. E aí eu consigo ter um controle da pandemia. Então, o ideal é a gente ter esse esse número de transmissão menor do que 1, essa taxa de transmissão. Se eu faço da minha empresa a sorologia, eu consigo saber qual é a situação epidemiológica. Então, é interessante para as empresas. Mas nos protocolos que a gente tem feito, por questões de custo, a gente não tem adotado essa testagem em massa de todos os trabalhadores, porque você pega para uma empresa com 5 mil funcionários, imagina o custo disso para a empresa, é inviável. Então, o que a gente faz? A gente testa criando protocolos. Então, eu faço triagem com temperatura, com sintomas, com busca ativa, que a gente chama, que é você ir atrás dos pacientes, porque os funcionários, essa é uma grande questão também. O funcionário tem que saber que ele tem que avisar a empresa se ele tem sintoma, e além disso, eu tenho que ir lá questioná-lo. Não adianta só eu falar assim, se você tiver sintoma, você vem aqui. Sim. Porque muita gente não vai procurar o patrão, porque não quer perder o dia de trabalho, não quer ser encaminhado para o INSS e ficar com medo, porque, tá tudo fechado, não vou receber. Porque o patrão vai me mandar embora se eu falar que eu estou doente. As coisas que a gente já conhece do mundo do trabalho. Então a gente fala que isso é busca ativa. Então eu tenho que ir lá nos postos de trabalho e perguntar, efetivamente, você está com tosse, você está com tal, tem alguém na sua casa que foi diagnosticado? É o que a gente chama de busca ativa. Né? Então a gente faz a passiva, que é esperar eles procurarem um ambulatório médico da empresa, mas a gente também faz uma busca ativa, inclusive com essas medições de temperatura. E aí eu vou fazendo os testes de acordo com o que vai aparecendo, aí eu vou criando protocolos, utilizando vamos dizer assim, aquela coisa que a gente sempre fala, né, Ana, de fazer gestão de recursos. Então eu tenho um recurso limitado e eu tenho que alocar esse recurso de uma forma mais efetiva, porque nenhuma empresa vai fazer teste de todo mundo. Isso é utópico pensar nisso, tá? Não tem como, né? Nem o próprio Estado não consegue fazer. O custo é muito alto. E eu estaria jogando dinheiro fora mesmo, porque muita gente o teste vai dar negativo. E você vai ficar. E você teria que ficar testando toda hora. Não é? Porque isso também. Eu fiz o teste hoje. Tá, mas e daqui uma semana? Né? Então não faz sentido isso. Então tem que fazer testagem em massa? Tem. Mas com critérios. Aí tem que ter algum profissional que vai estabelecer quais são esses critérios. E só para encerrar aquela outra questão, para já passar a palavra que eu já falei muito, o teste... Hoje você está com empolgação. Estou falando. Estou acelerado. Isso aí, assim que é bom, assim que é bom. O teste sorológico, você tem um outro tipo de teste, que é o sorológico que você colhe o sangue, e tem um que muitas empresas estão utilizando, que é o da ponta do dedinho,
que é o chamado teste rápido, tá? Que ele também detecta anticorpo, só que ele tem uma sensibilidade um pouco, ele não é tão, eu vou dizer assim, não falando leigamente, né? Ele não é tão efetivo assim para a gente conseguir diagnosticar. Então, Confiável. Tão confiável. Eu, se fosse para escolher entre um e outro dentro de uma empresa, eu preferia fazer o de sangue, tá? Por quê? Porque eu vou fazer o do dedinho e mesmo assim depois eu vou ter que fazer o de sangue em alguns casos. Então talvez eu vou ter que fazer 2 vezes a mesma coisa. Então eu prefiro já fazer o que é mais efetivo, que tem uma maior sensibilidade. Então, aí vai ficar de cada pessoa que está fazendo uma gestão. Não estou dizendo que é errado fazer o teste rápido. Estou falando, esse é o meu posicionamento, tá? Em relação a essa questão. Inclusive, o Itajaí aqui, o João Marcelo, colocou aqui, né? Estão fazendo testes em massa para os retornos. Então, aí reforçando, né? Que as empresas em si, é importante fazer mesmo esses exames. E no retorno é importante, faz parte de um certo protocolo, né? Sim, exatamente. A gente faz e a gente estabelece esses exames em massa. É que, por exemplo, você pega uma empresa com 10 mil trabalhadores, quando você apresenta o custo de fazer 10 mil testes, o empresário vai olhar para você e vai falar, irmão, você está de brincadeira, né? Porque é um custo muito alto. Mas tem uma coisa... E pensando em questão nacional, nós perdemos o time para fazer os testes em massa. E quando estava o número 1, o caso número 1, essa era a hora de ter feito. Fazer, né? Separar, segregar, e aí você controla a transmissão. O controle epidemiológico efetivo, né? Você tinha dados. Fez, né? Exatamente. Tinham dados mais reais, mais próximos daquilo, para elaboração de protocolos. Hoje em dia, a gente, em questão nacional, nós estamos perdidos por causa disso. Sim. A gente não sabe com que está lidando os números exatos. Né? E uma coisa interessante, Anderson, até passar para vocês, que eu acho que isso... médicos, a gente costuma falar assim, né? A clínica é soberana. E mais uma vez, a clínica é soberana. O que significa esse chavão da medicina que é repetido? Qualquer médico vai falar, a clínica é soberana. Que só o teste laboratorial não interessa nada. A gente tem que ter uma análise clínica do doente. Então, hoje, os protocolos, inclusive o protocolo americano do CDC e do Colégio Americano de Medicina Ocupacional, a gente não considera fazer exames para o trabalhador voltar ao trabalho após um afastamento por Covid. O critério é eminentemente clínico. Qual que é o critério clínico? Que é o que foi publicado, eu achei aqui, tá? É a Portaria Conjunta 20. Foi publicada no dia 18 de junho pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Depois, se alguém quiser, Portaria 20, eu não lembro, sinceramente, se eu coloquei. Eu vou botar no Telegram, não sei se eu já coloquei. Eu estava estudando sobre ela. É uma portaria bem... Os comentários estão passando muito rápido, Neto. Uhum. Você está muito empolgado hoje e eu não estou conseguindo dar resposta para as pessoas, então calma um pouquinho, tá? Tá, posso só fazer um... Não, só complementar esse negócio do critério clínico, que isso é importante mesmo. Gente, rapidinho. Que tem hoje? Claro que pode. Imagina. 72 horas assintomático. Esse tem sido o critério utilizado para retorno ao trabalho. Então, após ele completar aquele período, diagnosticou Covid, afastei do trabalho por 15 dias, ele estando 72 horas assintomático, por isso que eu falei do critério clínico, eu posso permitir que ele retorne ao trabalho sem precisar fazer um novo exame. Essa é uma questão muito importante, porque tinha algumas pessoas no começo que estavam fazendo RT-PCR e só permitiam o retorno ao trabalho após a negativa, né, vir negativo. E aí começou a observar, teve até um caso de um jogador, não sei se vocês lembram, do Dybala, é um jogador da Argentina, acho, né? Ele joga na Itália, eu acho que ele é argentino, agora eu não lembro. Acho que é. Ou era o Real Madrid, sei lá, eu tô meio desatualizado. E ele fazia o PCR e dava positivo várias vezes. E na Coreia do Sul também foi publicado isso. Os casos começaram a dar de novo positivo. Na verdade, é que a pessoa não tá com o vírus, mas ela tem traços do vírus no organismo, e aí o swab pega e com a multiplicação dá o resultado positivo. Então o critério clínico é o que a gente tem utilizado na prática, 72 horas sem sintomas, passado aqueles 15 dias de afastamento, retorna ao trabalho.
Excelente. Bem, eu perdi a pergunta aqui, porque o problema é que o BeLive vai puxando quando chega um determinado número de comentários. Eu acho que foi Alencar que perguntou a respeito dos índices, né, dos afastamentos. Eu quero só explicar para ele que, como, na verdade, o anuário estatístico, ele demora aproximadamente 2 anos para sair, porque, veja, a gente sempre faz o tratamento dos dados no ano seguinte, nós não temos nada, assim, fidedigno, eu diria, e nenhuma resposta oficial dos dados dos afastamentos, até porque é algo muito imediato, né? Não tem como ser feito tão rápido. Tudo que é estatístico, atuarial e epidemiológico tem uma certa demora, porque existe o tratamento desses dados. Então, nós não temos respostas ainda objetivas para essas perguntas. Tem um delay, né? Um delay, exatamente, né? A gente já pode verificar que há bastante afastamento. Agora, eu não acho também que isso tenha um reflexo objetivo sobre o fato. Já dei minha opinião aqui. Muitas pessoas até pensaram diferente, outras pensaram igual. Falei numa live de tributários sobre isso também. As pessoas acham que sim, vai aumentar loucamente o FAP, eu não acho. Até porque existe um controle que está sendo feito pela secretaria, existem políticas públicas até mesmo de desoneração da folha, quando se tratar especificamente de uma questão de Covid. Então, eu acho que pode ser que a gente tenha uma surpresa positiva em meio a tantos problemas, mas no que trata da gestão dos afastamentos, eu acho que o governo tem lidado com um pouco de cuidado e espero que assim continue. Sim. A Mohana, ela está fazendo uma pergunta aqui, ela está falando o seguinte, olha, como fica a situação das grávidas durante a pandemia, né? Alguns setores estão dispensando e outros não, como, por exemplo, lojas de shopping. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Pode. O Beto pode falar que ele teve um caso, inclusive dentro de casa, né? Exatamente. A questão da grávida é o seguinte, eu entendo que deve ser observado como um grupo de risco. O grupo de risco ele não tem uma obrigatoriedade de eu retirar ele do trabalho, tá? Não há nenhuma lei dizendo tirem os grupos de risco do trabalho. Existe uma recomendação. Então é diferente uma coisa de outra, tá? Não há uma, tem que retirar. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que propiciar para ela, e aí isso é uma recomendação também, que ela tenha uma maior proteção se ela tiver que ir para o ambiente de trabalho. Então, primeiro, grávida, se der, home office, né? Adotar as medidas de preservação do emprego, lá, suspensão, redução de jornada, cada empresa vai ver a sua, home office se for possível. Não tem como, a atividade dela é dentro da empresa. Então, você vai ter que ver como você vai levar essa pessoa para dentro da empresa. Isso não é só para grávida, é para qualquer um do grupo de risco, hipertenso, diabético, qualquer coisa. Você sempre tem que começar com hipertenso, acho que você faz isso para me provocar. Não, imagina. Olha, aí você vai levar... Pode falar. Não, é que eu só te falar que fizeram um elogio para o teu livro aqui. Olha que a Mursa falou, olha, comprei o livro da perícia médica, visão trabalhista e previdenciária, está ansioso pela chegada, né? Opa, aí eu ia depois eu quero feedback. Eu quero contar que o melhor do livro é o prefácio. Desculpa aí, hein? Desculpa aí, ó. É que eu tenho que fazer uma propaganda, né? Do que eu escrevi, foi só o prefácio nesse. É isso aí. Desculpa, eu já tenho aqui, ó, garantido. Mandar um abraço pro Emerson, meu cunhado, que tá ali, ó. Mandar um abração para ele. Ele faz tempo que não aparece. Acho que ele veio para prestigiar o Anderson, porque faz tempo que ele me abandonou. Meu mano. Um beijão para a família inteira. Bem, né? Estava falando, eu te cortei aqui. Hoje você tá mais longo nas respostas e aí eu vou perdendo o comentário do povo aqui. Vou sintetizar. Então, o que é interessante sobre isso? A grávida, então, a gente vai poder colocar ela no ambiente de trabalho com proteção. Então, evitar que ela tenha contato com o público, tomar as medidas de proteção que a gente já sabe para poder... Errou o livro? Aqui, ó. Agora Errei o livro. Agora sim, ó. Olha, eu vou falar que eu não falei nada, mas na hora que eu vi a capa, eu falei, eu acho que esse não é o meu livro. Não é. Olha aqui, ó. É teu também. O outro é teu também. O outro é? Não. Não? Ah, tá. Não. Meu Deus, amor, como é que você faz isso? Não, mas está garantido aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá, tem até a dedicatória.
Particularmente, eu acho que ele fez isso porque você não para de falar hoje, né? Isso, é verdade. Foi uma... Não, mas o que está sendo estudado é esse aqui, ó, pela segunda vez lido já. Eu acho que o Neto merece. Hoje ele está com a corda toda. Tô ligado no 220. Meu Deus do céu, vamos dar uma água para ele com açúcar, gente. Não, com açúcar não. E sabe que, Ana, desse negócio do reflexo do FAP, só rapidinho, a maioria dos afastamentos é inferior a 15 dias, não vai ter reflexo. Não vai ter. Eu falei a mesma coisa também, mas eu fui tão, assim, o pessoal do direito tributário não compreendeu a extensão, porque para você poder falar de reflexo de FAP, você tem que entender metodologia e tem que conhecer a fórmula, Sim. Né? Mas eu expliquei a fórmula na palestra, acho que esclareceu um pouco pro pessoal. E por mais que seja profissional da área de saúde, que emita CAT, a maioria dos afastamentos, eu sei porque a gente tem visto isso nas empresas, está sendo muito difícil alguém que pega o Covid ir para o INSS, precisar do benefício previdenciário. É um percentual muito pequeno. O vírus foi por cair até nisso. São 14 dias, né? Exatamente. 14 dias. Só o caso que complica, né, que vai para o INSS. Exatamente o que não precisa do INSS. Pessoal, brincadeiras à parte, a gente fala, porque o tema é muito sério, mas a gente tem que descontrair. Sim. 90 dias de isolamento, né? Para quem pode, obviamente, quem não pode ainda está trabalhando, mas a gente tem que descontrair um pouco. Bem, a Tânia está fazendo uma pergunta aqui interessante. Olha, ela falou, professores, né? E se entrar no limbo previdenciário, a empresa tem que pagar o salário do funcionário, Tânia? É importante a gente fazer uma ponderação aqui, né? Que a história do limbo é quando a empresa diz que não pode trabalhar e o INSS fala que pode. Nessa situação específica da pandemia, a gente está vivendo uma coisa um pouco diferente. O INSS está dando, assim, preventivamente 30 dias, né, para todos, tá? Na verdade, vai fazer até a perícia poder sair, vai acabar passando da ideia inicial, que era 30 dias. Então, não está havendo um limbo. O que está acontecendo agora é que a pessoa está saindo só com o salário mínimo. E ela depois, passando pela perícia, vai ver se recebe ou não a diferença. Esse pagamento inicial, a gente fala que ele nem é bem um pagamento previdenciário. Ele é quase um auxílio emergencial dado pelo governo, é praticamente isso, no valor de salário mínimo, e fala, olha, espera, tá? Quando a gente puder voltar a fazer perícia, a gente analisa a tua situação e paga a diferença fazendo a compensação, o chamado ajuste financeiro, né, Neto? Isso, e se você quiser a diferença, né, tem essa questão. Porque está bem claro lá, só vai passar por perícia se a pessoa quiser a diferença. Então, pode ser que, como grande parte dos trabalhadores recebem o salário-benefício é um salário mínimo, então grande parte sequer vai passar por perícia. Né? Sim. Aqui o João fez um comentário que a epidemiologia é sempre soberana, né? Sim. E a Rosane Augusto falou, olha, o sorológico, né, aquele do sangue, ele é confiável no início dos sintomas ou só depois, mais à frente? Você já meio que respondeu, mas assim, às vezes a pessoa, eu não tive tempo de subir o comentário, então só para a Rosane saber que existe uma ordem para esses exames, né? A ideia é começar com o suave e passar para o exame, para o sangue depois de 4, 5 dias, você falou, né? Geralmente a sorologia ela vai começar ali 5º dia e tal. A gente tem feito depois do 7º dia de início dos sintomas para você ter uma maior sensibilidade na realização. Porque o grande problema é dar um falso negativo. Sim. O que é o falso negativo? Vem negativo e a pessoa está doente. Porque aí a pessoa acha que não está com Covid e esse é o maior risco dela transmitir a doença. Né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso para que não tenha um prejuízo, principalmente dentro das empresas, né? O Fagner está fazendo um comentário aqui que a gente fala muito, né? A gente tem criticado muito também. Eu acho que é claro que os empresários precisam movimentar as lojas. Eu entendo que o shopping esteja aberto. Falo para vocês que semana passada eu tive que dar um pulinho no shopping. Todos os meus relógios estavam sem pilha. E aí eu tive que dar um pulinho no shopping, mas foi uma coisa assim, máscara, todos os cuidados, entrar e sair. Eu fui lá e fiquei observando as pessoas batendo papo na sala de convivência, nos locais de convivência, batendo papo sem máscara nos lugares como é que chama, gente? No lugar de alimentação, nas praças de alimentação. Eu fico indignada, particularmente, com essa falta de compromisso e comprometimento que as pessoas têm. Isso me irrita profundamente. Eu fui hoje... Pode falar, Anderson. E essa discussão que está tendo aí... entre município e estado, por exemplo, aqui a questão política é que está trazendo
muita dificuldade de entendimento, né? Tá trazendo muita insegurança para a população e fazendo com que as pessoas ou se soltem demais ou fiquem presos demais, né? Não tem um meio termo, é 880. Isso aí é a pior coisa que existe. É o quê? Ou faz o lockdown ou festa da Mãe Joana, né? Literalmente. E isso daí é catastrófico. E decretos municipais são lançados, em contrapartida vem um decreto estadual que vai contra, então tá difícil. O problema é o seguinte, nós temos pessoas no executivo que não têm condições de tomar decisões técnicas, e aí acaba caindo na vala da questão política e ideológica. E aí nós temos pessoas que acham bonito ir na praça, ir no bar, porque elas querem provar um ponto ideológico e não um ponto técnico. Eu tenho só uma pena porque quem morre não é quem está tentando, muitas vezes, fazer, né, ponto de vista ideológico. Quem está morrendo são as pessoas que têm menos saúde, ou menos condições, ou uma saúde com uma questão... Um pior atendimento médico. Pior atendimento médico, e isso é o problema, né? Então, quem morre não é quem se coloca em risco, muitas vezes é aquela pessoa que está no intermédio daquela relação. Sim. Aproveitando aqui, o João Marcelo falou que a NANT fez um protocolo interessante sobre os retornos, acho que é bacana, depois a gente pode colocar, depois, João, esse manda eu acho que eu já coloquei, né? Também. Já tá lá? Esse eu já coloquei, já. Já tá lá, né? Muita coisa, eu não consigo decorar tudo que você já botou lá. Eu vi, tá lá já, sim. Eu coloquei. E quero dizer que o Renê está aqui também, um grande abraço para o Renê, e fazer até um comentário. Grande mestre. Eu acho que o pior são as políticas públicas, né? Que eu vou fazer um comentário aqui também. Do que adianta a gente proibir diversos lugares de entrar, como muito bem falou também o Camurça, né? O Camurça fez o seguinte comentário, o Fagner Camurça, ele falou, olha, o que adianta, né? Faz uma política aqui e estraga a outra lá. Vou dar um exemplo de Curitiba, a inteligência até onde vai do nosso prefeito aqui, olha que eu votei nele. Mas o prefeito, ele diminuiu 50% da frota de ônibus, né? E aí eu fico pensando como que as pessoas, algumas têm que trabalhar, as pessoas não têm que fazer, né? Não é todo mundo que pode se dar o luxo de fazer o isolamento ou a quarentena. E aí as pessoas estão enlatadas dentro do ônibus. Aí quando aumenta significativamente o número aqui em Curitiba, que estava super controlado, aumenta, aí eles falam que foi por causa da academia. Mantém o shopping aberto, fecha a academia e fecha a igreja. Então essas coisas, gente, Ana, assim, aqui em São Paulo, o prefeito decretou rodízio. Todo mundo falando, fique isolado. Aí ele decreta um rodízio que num dia só pode sair placa tal e no outro dia placa tal. Aí o que aconteceu? Metade dos carros ficam em casa e as pessoas vão para o transporte público. Porque quem tem que trabalhar vai ter que ir para o trabalho de algum jeito. Né? Sim. Lotou o transporte público. Sim. Não é muito... Se fosse eu, faria o contrário. Usem os seus carros. Vai levar 10 horas no trânsito, mas e daí? Ele está dentro do carro sozinho. Sim. Né? Então, assim, não dá para entender. É uma falta de gestão, de raciocínio lógico, né? É a falta de planejamento de mobilidade urbana. Até esses dias eu publiquei no meu Facebook uma foto lá, todo mundo socado dentro de um ônibus aqui em Curitiba e todos usando máscara. É o fim. A máscara não adiantou mais nada, porque está todo mundo colado, suor, corpo. Sim. Entendeu? É irreal, né? A gente falou isso desde os primeiros programas, né? Que essa questão de ficar sozinho, fique em casa, quarentene-se, né? Alguns publicaram. A gente colocou fique em casa, falou fique em casa, mas isso é para quem pode, né? Então a gente não pode criticar quem é obrigado a sair de casa para ganhar o pão de cada dia. A gente não pode criticar quem é obrigado a sair de casa para não perder o emprego, porque o patrão não consegue colocar em home office e falou, se você não vier... Então, assim, não dá pra gente sair criticando, apontando o dedo e falando, fique em casa, tomando vinho e comendo queijo. Isso é para quem tem condições. Eu, graças a Deus, fiquei a maior parte dos dias em casa. Hoje eu tenho que ir, a gente está trabalhando. O que dá para fazer de casa eu faço. Eu tenho ido em empresas, tenho feito reuniões, às vezes presenciais, porque é obrigatório que a reunião seja presencial, tomando os devidos cuidados, coloca máscara, passa álcool gel e vambora, né? A gente tem que ter um bom senso. Mas tem algumas coisas que pode ser evitado. Então,
assim, é só uma questão de gestão como no meu pública, caso, né, Neto? Eu não tenho por que devolver o pessoal do escritório para o trabalho, porque o serviço que eles fazem lá, Faz né, em é um casa. serviço que eles fazem em casa normalmente. Então, eu e a Gisele, a gente tem bom senso. Eu não vou aumentar a fila do ônibus, eu não vou aumentar a fila do Claro. restaurante, porque a gente pode fazer. Eu acho assim, quando a gente fala fique em casa, fique quem pode, para que as Isso. pessoas que não podem possam Possam se preservar trabalhar. e possam trabalhar com mais tranquilidade. Então, Exatamente. Exatamente. o segredo da vida é equilíbrio, né, gente? O problema é o Sim. raciocínio das pessoas É, conseguir atingir equilíbrio. eu sempre falo, né? Tem a lei que ninguém revoga, a lei do bom senso. É só você É, ter bom senso. Se tiver bom senso em tudo, você vai ter bons resultados, né? É que às vezes as pessoas puxam ou tem aquele negacionismo, não existe vírus, vamos todos para a rua, é carnaval, é trio elétrico, ou tem aqueles que vamos nos trancar todos em casa e ninguém põe o nariz para fora como se isso fosse ou tem possível. aqueles que Por agora estão querendo sinal, fazer as festas escondidas, clandestinas. por Ah, Pode isso eu sinal, falar. achei. por sinal, tiveram muitos prefeitos, políticos, governadores, que na época do carnaval estavam lá no meio da muvuca, e já estava transitando o vírus, né? E hoje em dia estão fazendo o quê? Tentando Sim. fazer o lockdown, entendeu? Então é uma coisa que realmente é falta de bom senso, É assim, muito grande, muito grande. E Aproveitar então, meninos, olha só, a gente está bem avançado na hora, a gente tem várias perguntas, eu queria fazer um bate-bola aqui com vocês para a gente ir descendo as perguntas, tá? tá, Mas o bate-bola, Neto, é eu vou ser bate-bola? rápido, tá bom, Eu tá bom, quero tá ver, bom. eu vou te pegar hoje. É na base da ameaça, gente. Essa relação com os dois é assim. Senão eles me matam. Vamos Vamos lá. lá. Como tratar sintomas gripais dentro da empresa? Afasta por 14 dias? Depende. É aquilo que eu falei, precisa ter um médico avaliando. Eu não posso dizer para você afasta por 14 dias, porque pode ser que a pessoa tá com rinite e tá com o nariz escorrendo e não é nada. Então vai ter que ter um médico para avaliar. A gente tem feito protocolos que envolvem a realização de exames, tá? É aquilo que eu falei. Nós temos critérios técnicos, por exemplo, alguns locais você faz um RT-PCR, aí a pessoa, se ela ficar assintomática, você repete esse RT-PCR depois de 72 horas. Se vier de novo negativo com a pessoa assintomática, às vezes você pode até permitir que ele volte ao trabalho. Então, assim, a gente tem tentado isso, diminuir esse absenteísmo, para que não seja assim, tá com o nariz escorrendo 14 dias em casa. Só que também não pode ser uma coisa aleatória, Sim, né? Tem que ter alguém perfeito. avaliando. Bem, e a próxima? Como fica uma pequena prestadora dentro de uma grande empresa? Aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, de construtora, né? Uma empreiteira que tem 40 funcionários específicos de uma atividade numa construção com 400 de uma grande empresa. Como fica a relação dos protocolos adotados? Né? É obrigatório adotar a mesma da grande empresa? A grande empresa tem que fornecer? Fala um pouquinho aí, Neto. Geralmente a grande empresa impõe na pequena empresa o que ela tem que fazer. Na prática a gente vê isso, tá? Eu tenho alguma experiência com algumas empresas, eu acho isso muito curioso, que às vezes eles exigem da terceira mais do que faz com o funcionário deles. Isso não é incomum de acontecer, tá? Sim, com certeza. Mas Eu quero falar que geralmente no mapeamento de risco que o meu escritório faz, nós exigimos o mesmo, tem que cumprir exatamente o tem que mesmo ser assim, protocolo. né? Tem que ser E no assim. mapeamento de risco, a gente coloca nos contratos, a Gisele, que faz os contratos, inclusive, ela é bem criteriosa nisso, toda a regra que for seguida, né, pela contratante, pela tomadora, ela tem que ser seguida pelo prestador É também. isso aí. Isso é o que mais dá problema, inclusive, né? Mas a Sim, gente põe a regra, inclusive condiciona os pagamentos da nota fiscal a esses cumprimentos, porque senão fica muito complicado. Você exatamente. prejudica um trabalhador por causa da outra, às vezes as empreiteiras menores, ou a grande, às vezes, é desorganizada, então tem tudo Sim, isso também, com né? certeza. Bem, próxima, né? Vamos Aqui, lá. Neto, a Mônica, ela falou o seguinte, você tem noção de quanto é esse custo do exame? Quanto isso Sim. representa? Então, é muito variável, tá? Mas o teste hoje tem girado em torno de 180, R$ 200, tá? Mas é muito, muito variável o valor. Tá? Começou bem mais caro, no começo a gente estava pagando R$ 450 um teste, agora, porque no começo eram poucos laboratórios que faziam,
Até 600 não. Aqui em Curitiba. Chegou até a 600 aí? Nossa. Aqui em São Paulo estava em torno de 450. Aí depois, agora barateou bastante o custo. O teste rápido é mais barato. O teste rápido você paga 80, né? 100 As nossas empresas pagaram em média R$80. O kit, né? Eles vendem uns kitzinhos com 10 testes, aí você tem um profissional que vai ter que fazer o teste e tal. Agora, os testes sorológico e o RT-PCR gira em torno de 250, R$300, aí vai variar da quantidade também. A grande questão é que pega uma empresa grande, ela vai negociar, né? Incrível que baixou bastante o preço desses testes rápidos depois que eles chegaram à conclusão que não são tão sensíveis assim, né? Não Sim. são tão... Isso. Baixou a utilidade, baixou a demanda, né? Porque dá muito falso negativo, né? Então, é aquilo que eu falei no começo, aí você joga dinheiro fora, porque aquilo não te traz uma informação que você possa confiar. O médico fica com o pé atrás. Mas será que não é mesmo? Então, não vale bom se dá positivo, né? Bom se dá positivo. Isso. Agora, se dá negativo, aí reteste. Não é tão garantido, né? A Thalita Lessa, ela fez um comentário que tem norma portuária que coloca grávida e lactante como grupo de risco. Aí eu só vou apontar que a própria legislação, né, a legislação que trouxe a norma profilática sanitária também coloca a grávida como grupo de risco. A lactante não. A lactante não, só a grávida. Aqui ela falou que é grávida e lactante. A grávida já está no BESP, né, que é a legislação sanitária. Bem, aqui descendo então, né, o pessoal mandando um abraço aqui. Aqui a Rossane Augusta está falando que ela tem o livro, foi muito esclarecedor e ela recomenda. Opa, obrigado. Então, um abraço aqui para a Ângela Fernandes também, a Ana Maria Ramires. Deixa eu achar o pessoal aqui que eu ainda não li as perguntas, né? Aqui o Fábio Camurça fez mais uma pergunta. Falou, olha, muitos funcionários que contraíram o Covid-19, né? Para esses, os médicos estão fornecendo atestado de exatos 14 dias, ou seja, basicamente o período de incubação do vírus. Aí eu acho que não é isso, não é o caso da incubação. Acho que tem que fazer uma explicação sobre isso. Vai lá, Anderson. Então... Não, você vai ser mais rápido para explicar. Vai mais rápido? Não, é que o período de incubação na verdade, do vírus. O que é período de incubação? É o tempo entre eu pegar o vírus e começar os sintomas. Isso que a gente chama de período de incubação. Falo em incubação porque eu já tenho o vírus, mas eu não estou tendo sintomas. Esse período, em média, é de 4 dias, não é 14 dias. Para o Covid-19 é de 4 dias. Aí, em média, então eu tive uma exposição ao vírus, 4 dias, eu começo a ter os sintomas. Tá? Por isso que o SUAB, geralmente, a partir dos sintomas, 3 dias para fazer a coleta, mais ou menos de 2 a 3 dias para sair o resultado do exame. Por isso que fecha mais ou menos 7 dias de afastamento, vamos dizer assim, até ter o resultado do exame. A partir dali... E o afastamento a gente faz de 14 positivo, dias do início dos sintomas, né? Isso. Então, positivo, daí os 14 dias. Exatamente. Então, eu teria 14 dias do início dos sintomas de afastamento. Então, na prática é o seguinte, a pessoa começou a ter sintoma, qualquer daqueles sintomas descritos lá. Você vai lá, vai fazer uma avaliação, vai solicitar o exame, tá? A partir desse momento, ele vai ficar 14 dias afastado. Confirmando a doença, ele completa esses 14 dias. Se ele estiver 72 horas assintomático, sem sintomas, eu permito ele retornar ao trabalho. Se ele não estiver assintomático, eu espero ele ficar assintomático. O que a gente tem feito nos protocolos? Contato diário com os funcionários. Então, o médico na empresa, ele fica entrando em contato, ou por telefone, ou por Skype, por meio eletrônico. E aí, como é que você está? Melhorou, não melhorou? E vai anotando essa evolução, tá? Então, não é período de incubação, tá? Esses 14 dias é o período já que a pessoa já está com os sintomas. Incubação é antes de ele começar os sintomas. Exatamente. Bem, a Aline Castro também está falando o seguinte, olha, se um colaborador é hipertenso, porém está controlado, ainda assim é grupo de risco? Eu fui afastada assim, né, André? Sim, aí não tive saída. Eu não pude ir para a minha sessão do CARF em março, porque meu cardiologista me afastou, porque ele falou que, na verdade, o que acontece não é o fato da hipertensão estar controlada ou não, é ela descontrolar em razão
da doença, porque quando você tem, quem é hipertenso, né, sabe disso. Eu estou respondendo aqui porque eu conheço da doença, tá? Não sou médica, mas estou respondendo. Não, mas é isso mesmo. O problema é o seguinte, quem é hipertenso, qualquer situação, qualquer doença, qualquer coisa já desequilibra o teu quadro, né? Então, às vezes, você está com uma coisinha que não tem nada a ver, dá um descontrole no quadro clínico. Por causa Inclusive, o número de óbitos relacionado à parte quem tem diabetes é extraordinário. Realmente, quem tem diabetes, por exemplo, é um fator de risco importantíssimo. As duas principais doenças, né? Hipertensão e diabetes. E eles estão estudando... de coagulação, né? Eu sei que a minha mãe também trata há muito tempo, então eu também vi uma pesquisa, que até a infectologista me mandou, falando de que todas as pessoas que têm aquelas, como é que chama? Desequilíbrio, não, eu esqueci a palavra, André, me ajuda aí, mas que tem afetação lá, algum transtorno, né? De coagulação, pode ser proteína S, fibrinogênio, cardiolipina, todas essas pessoas também, de certo modo, estão no grupo de risco. Porque o que acontece? Eles estão começando a ver agora, aquilo que a gente está aprendendo com a doença, é que a doença acaba, você tem vamos dizer assim, uma resposta inflamatória do organismo, esses são os casos que complicam, muito exacerbada, e aí isso causa uma coagulação em vários locais do organismo. Então, quem tem já distúrbio de coagulação pode ter uns quadros mais graves. Mas da hipertensão especificamente, tem uma questão importante, que eles ainda estão estudando, que pode ser inclusive por causa de receptores que as pessoas hipertensas têm. Então, o vírus utiliza um receptor específico para entrar na célula, que esse receptor ele tem uma maior expressão em pessoas com hipertensão. Então, está sendo tudo isso muito estudado. Isso tem a ver com problemas cardíacos, então, toda uma série de coisas. O uso de antihipertensivos específicos. Eu passei as últimas 2 semanas com crise hipertensiva, né? E aí eu fiquei bem caladinha em casa. Viu como eu me comporto, gente? Vocês não têm ideia da quantidade de médico que tem para me dar ordem. A minha vida não é fácil. Eu dei mesmo, já falei. São só os dois, inclusive, viu? Falou que estava... eu falei, olha, tem que diminuir, tem que dormir mais. Viu, Anderson? Não sei se ela te falou. Vamos fazer uma discussão agora ao vivo aqui. Eu falei, tem que dormir mais. Uma DR? Uma DR ao vivo. Mais, tem que trabalhar menos. Eu falei. Workaholic é fogo, hein? Mas também você não fica muito até não, né? Eu estava esperando para falar isso, mas eu fiquei quieta. Pensei, não, deixa eu só ver quem é que está me criticando. Quem são? Não, diretão lá. Tudo bem que vocês dois têm saúde e eu não tenho, mas isso não quer dizer nada. Porque vocês podem perder a saúde também, porque vocês também trabalham demais, tem que se cuidar. Olha só, gente, a Sandra Minaré chegou aqui, um beijão para ela. Ela está aqui, bem só. Ale, boa noite. Amor, tá vendo isso? Olha só. Vê Olha aí, viu? Beijão para Lê. Beijos. Aqui o João Marcelo está disponibilizando um site também com informações, com material, que é lá da Fiesc, né? Então, bacana também aqui, principalmente o pessoal do Sul, aproveitar esse material, que é de Santa Catarina. Eu sempre gosto do material. A Federação da Indústria, isso? Fiesc? Isso. Federação. Aqui o Ediar Arnaldo pedindo para você responder a questão da hipertensão, você já respondeu, né? Respondemos. Aqui mandar um abraço para a Tânia Cristina, Fagner Camurça dizendo que está sensacional. Aqui a gente briga em público, rasga seda, depende da hora, depende como é que a gente está. São casos de família. Isso, e eu gosto do programa, hein? Um beijo para a Andréia, que a Andréia falou que ama, a Andréia. Nossa. Ela gosta de casas de família? Não, ela é super casa de família. Ela e a Joelma, minha amiga, né? Eu adoro também. A gente faz um encontro de meninas aqui e elas praticamente me contam tudo o que aconteceu. É muito engraçado. Quem nunca assistiu, assista. Assista que é muito bom. Muito bom. Pelo amor de Deus, gente. Cristina Rocha no ar. Eu vou lá apresentar aquele programa que eu já resolvo objetivamente em 5 minutos o problema do povo. Gente, o João Marcelo também falou o seguinte, que nesse portal que ele indicou, do Observatório da Fiesc, tem os protocolos também para construção civil. Eu já vi, João, porque como a gente atende muita construtora, né? A gente já deu uma olhadinha, eu dei uma olhadinha esses dias que eu estava com uma dúvida também. E aí eu resolvi. Eu estou fazendo para construção civil bastante consultoria nessa parte da gestão do Covid, e tá assim, eles não pararam em nenhum momento, né? A construção civil aqui em São Paulo trabalhou durante todo o período,
e tá bem legal, bem controlado, não tem tantos casos assim, tá sendo bem efetivo mesmo o controle. Ó, eu tô ganhando puxão de orelha público aqui, por Olha causa lá, de tá vocês, vendo? a Érica também, né? Eu me cuido, Isso aí, gente, vocês não têm pessoal. ideia. Eu faço exercício, eu sou gordinha, mas eu como bem, eu como regularmente, como manda minha nutricionista. Então, agora, já que é para lavar roupa suja, quer dizer pra vocês que eu tô fazendo tudo isso no isolamento. Eu caminho, Faz assim, coisas que eu não fazia antes. faz assim, Isso. ó, cada like de cada um que está assistindo aí vai ser um cuidado que ela vai ter que passar, fazer. Legal. Aí, Precisa. inclusive, Aqui, não vai ter sorteio hoje? hoje não tem sorteio. Na verdade, a gente fez sorteio semana passada, né? E a gente ainda não Não. definiu exatamente como é que chama, Neto? O O quê? nosso curso de gestão de afastados, dia Não, 14 de julho. Foi bom que o isso. Anderson falou que eu tinha esquecido. Dia É 14 amanhã, de né? A gente vai julho, publicar tudo. um dia após o meu aniversário, né? Eu quero ver o que o Neto. O Isso. Neto vai me dar um presente no dia seguinte, no dia do curso? Vou mandar pelo correio. Não, e eu sou cara de pau, gente, que eu peço. Porque o Anderson disse que vai mandar fazer um bolo pro dia da live do meu Ah, é? aniversário. Pronto. Pelo amor de Deus, viu? Então, só para avisar vocês que no dia Até porque 14 é um também, dia após o meu aniversário. Espero porque presente, também, tá? Não ferro virtuais. até porque também é o dia do rock, né? É Então do tem que rock, é minha comemorar. cara, né, gente? Eu sou mulher do rock. Pronto, aí sim. Eu gosto de E, sertanejo de vez em quando, mas eu sou uma mulher do rock. ô, Ana, tem um sorteio, só que tem uma condição, né? O pessoal não tá conseguindo chegar na condição. Não, não estão. Que é os 500 no Telegram. Nós estamos longe, por sinal, né? Porque Muito longe. muito Tô longe. frustrado com Eu estou isso. frustrada também. Quero dizer que lágrimas agora ou depois? Mas eu E quero assim, dizer que eu tô muito triste, porque e a pro gente. pessoal saber que mesmo quem entra depois, lá não é igual o WhatsApp, porque consegue acessar as conversas. Não é igual o grupo de WhatsApp que você entra e só vê as conversas dali para frente. O Telegram ele permite que quem entra depois veja todo o histórico de conversas. Já tem muito material lá que a gente compartilhou. Então, é só entrar lá no Telegram, pessoal. SST Notícias, é só digitar lá, tá? Então Estou feliz que o João Marcelo me defendeu, dizendo que o Anderson é o sujo falando do mal lavado. Obrigada, João. O João é meu amigo do coração, por sinal, estou morrendo de saudade dele, da Fátima. O João me ajuda lá com um monte de empresa e ele falou que participou desse protocolo. Estou com saudade deles, porque a gente está um tempão sem conversar. Esses dias até postei uma fotinha nossa lá. Mandar um grande abraço também para o meu cunhado, que ele está aqui brigando comigo, mas ele disse que não vai falar nada. Obrigada, não fala. Deixa para falar depois pessoalmente, não fala agora. Gente, mas é isso, né? Acho que foi incrível o nosso encontro. O Anderson fica convidado para voltar. Hoje sempre. Um pouco, né? As pessoas vão se enganar achando que ele é calado assim de verdade. Eu sou um santo, eu sou um santo. Eu sou super calado. E vamos falar um pouquinho do sorteio, pessoal. Então é o seguinte, a gente tem 2 sorteios, né? A gente prometeu sortear um curso de gestão. Aí só que o que acontece? O pessoal tem que printar a nossa live e colocar lá no store do Instagram. Só que as pessoas se confundem, colocam no store do Facebook, colocam no feed. Então, quando você posta na tua linha do tempo, aquilo lá é o feed. É na bolinha, no stores, que vale para fazer o concurso. A gente vai fazer o sorteio dia 30 de junho, que a gente combinou, né, Neto? Isso, na próxima live. No domingo da outra semana. A gente vai sortear, inclusive, uma inscrição no curso de gestão de afastados. Mas tem que printar a tela, marcar lá, professora.Ana Paula Fernandes, João Opitz Neto e Anderson, como é que tá o teu lá, amor? O meu tá Anderson Grimminger, mas tá separadinho. Muito depois simples, eu mando daí. Por enquanto vocês podem marcar eu e o Neto, que depois eu reposto e marco ele, que tá muito difícil. Mas eu reposto e te marco. Que para escrever Grimminger o pessoal vai errar muito, então é mais fácil eu repostar depois. Eu vou modificar, vai ficar mais fácil. Põe Ramos, que é mais fácil. Embora eu goste bastante do sobrenome alemão, né? Não estou falando mal, não. E o e-mail para pedir informação do curso é sstnews@yahoo.com, não tem BR, tá? sstnews@yahoo.com, tá? Aí vocês podem mandar lá que a gente devolve o e-mail com as informações sobre os cursos. E amanhã a gente vai divulgar as informações sobre o nosso curso, né? Valores,
o conteúdo, tudo bonitinho para vocês. A gente vai colocar em todas as redes sociais, tá bom? Informação sobre os cursos, deixa eu escrever aqui, Neto, que eu vou esquecer. Dos cursos SST News, e-mail para... sstnews@yahoo.com. Que eu fiquei tentando colocar o BR da outra vez, né, gente? Eu sou um fiasco. Não sei se vocês falaram do YouTube também. E, do nosso sim, canal, né? Vamos lá. Canal Instituto Paulista de SST e o canal da professora Ana Paula Fernandes. Tem os dois. Tem que se inscrever nos dois, apertar o sininho para vir as notificações dos vídeos novos. Muitos tá? likes, muitos likes. Muito, curtir os vídeos, compartilhar, mandar para todo mundo. Tem que divulgar. Ajudar a gente. Meu cunhado está falando que ele está trabalhando, ele é da área da saúde, né? Tem um consultório de dentista. E ele está falando o seguinte, estou trabalhando com todos os cuidados, mas com muito medo do Covid. Todo e dá mundo medo tá com mesmo, meu medo. Deus. Infelizmente, não tem muito o que fazer, a gente fica com receio mesmo. É ter fé, né? Tomar as medidas e seguir em frente. Fé, foco, bom senso, principalmente, e racionalidade. É isso aí. O problema está sempre na racionalidade, né, gente? Você viu que a Nayara fez propaganda ali do Telegram? Ela falou do livro que você colocou. Eu não vi você colocar esse livro, meu Deus. Coloquei lá. Lá olhar. Eu vi. Bem legal, o pessoal não vai brigar comigo em público? Você é bonzinho. Não vou brigar. Inclusive tem uns casos bem legais. Sim, bem legal. Eu tenho colocado... não só divulgado a notícia, mas aí depois eu faço um comentário bem breve sobre a notícia, para tentar trazer alguma informação para vocês lá. Como eu disse, o Telegram é legal porque é um canal único, né? Fluxo unidirecional de informação, e quem já está lá sabe, eu não fico botando bom dia, boa tarde. Isso. Principalmente. Os dois antissociais, eles ficam bem felizes porque só eles postam, né? E quem tá lá não precisa postar o bom dia, daí o Neto fica feliz. Eu fico muito feliz porque esse bom dia aí, nesses grupos, bom dia, se você vai conversar com uma pessoa agora em grupo, manda um bom dia para 250 pessoas. Não dá, né? Então, é melhor um canal, a gente posta só informação. Se alguém quiser conversar, me mandar bom dia, manda no privado, aí a gente conversa. Né? Essa foi boa, você viu? Saidinho hoje, gente. Tá aqui mostrando. Vai no canal do Instagram. Isso, aí manda no direct, lá no Telegram mesmo, porque tem o número, mas aí não fica lá todo mundo vendo. Neto, você tá melhorando, porque nem vermelho ficou dessa vez. A cara de pau tá... A cara de pau tá melhorando. É a quarentena. Pessoal, então aqui o pessoal fez muitos elogios. Eu também elogio aqui o trabalho que o Neto tem feito lá no Telegram. Confesso para vocês que eu estou numa correria, então no máximo eu mando algumas notícias, mas o Neto que posta, o Neto que comenta. Não, mas você manda para mim. Não, mas você que comenta, eu não tenho às vezes tempo de comentar. O Emerson fez um comentário aqui super importante, mas não dá para parar, é verdade. Uma coisa é parar 20 dias, uma coisa é parar 30, 40. Chega uma hora que nem a gente mais conseguiu parar. Não, né? tá aqui 100 dias já. Exatamente. 100 dias. Você já está indo nas empresas, o Anderson não parou em nenhum momento, né? O Anderson atendia linha de frente, atendia SAMU. A gente viveu também esse estresse em casa, zona limpa, zona suja, tira toda a roupa, coloca, passa álcool. Foi um caos no começo. E o medo era maior. Agora a gente já está se habituando às questões das limpezas. Tem coisas que eu já quero até adotar para sempre, que lavar a compra de mercado é uma coisa que meus pais faziam e eu tinha preguiça, eu confesso. Agora eu quero voltar a fazer para sempre, porque você dá uma limpada, aquela latinha, aquele negócio, você não sabe como é que está no estoque do supermercado, né? Meus pais sempre foram caprichosos, minha mãe sempre lavou compra de mercado. Então, quando eu era criança, isso era um hábito. Então, na verdade, a gente tem, que mudar os nossos hábitos para que eles sejam mais seguros também. Às vezes vem a pandemia, dá um tapa na cara da gente, fala, melhora que não está bom, né? Exatamente. E serve para todos nós, para todo mundo, para toda a humanidade. E o medo é bom. O medo é bom porque traz responsabilidade, né? As pessoas ficam mais responsáveis, né? Então isso é importante. O medo é importante também. Sim, com certeza. Não em excesso, porque senão se transforma em pânico, né? Mas
é um bom caminho para o início do bom senso. Foi bom você falar em pânico, porque teve uma live, né, Neto, que a gente falou sobre pânico. Sim, tá lá no YouTube, né? Que estava desesperado, né? Sim. E tem muita gente, viu, Ana, ainda. Tem gente que assiste televisão e fica com ansiedade, né? E vou dizer que às vezes eu também fico. Não vai achar que não, porque é só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Isso não faz bem, né? Ninguém tá falando para negar o que está acontecendo. Mas também você só vê notícia ruim, a gente pode enxergar o copo meio vazio ou meio cheio, né? Então... Eu sempre prefiro enxergar sempre meio cheio. Sim. Tudo dá aqui, certo no final, né? O nosso lema. É o nosso lema. Tudo vai dar certo, sempre dá. A Andréia, quero mandar um beijo para a Andréia, ela vem aqui em casa amanhã, a gente está fazendo um trabalho enorme também, com todos os cuidados, mas ela tem vindo trabalhar comigo, não tem como. A gente precisa fazer bater relatório, não tem como fazer com distância, né? Sim. E eu tenho um lema, que é um lema de vida, né? Eu sempre falo isso, né? Que é assim, ó, tudo vai dar certo, sempre dá. Porque é para dar uma animada, né? Porque a gente deixa de última hora. Principalmente os prazos, né? Principalmente os prazos. Meu Deus, eu só não sinto falta disso na advocacia, porque eu postava tudo 11h57. Graças a Deus eu não posto mais nada, não advogo mais, eu só dou ordem. Eu só dou ordem num lugar, em outro. No escritório é a Gisele quem controla, eu não preciso fazer nada. Então, graças a Deus, não tenho essa preocupação com prazo, porque eu sou a pessoa do último minuto, eu confesso. Eu sempre fiz as coisas no último minuto. E quero mandar um super beijo para o Marcos Apolinário, que ele falou esses dias, que ele fica triste quando eu não mando beijo para ele. Então, Marcos, um beijo para você especial. Um abraço, por você Marcos. acompanhar a gente, fazer propaganda, incentivar, dar todo o seu apoio para os nossos programas, para os programas do IEPREV também. Então, um abraço e um beijo enorme para o Marcos. E, Ana, faltou uma propaganda para a gente encerrar. Da pós-graduação, claro. Se você gosta do nosso programa, se você acha que o que a gente fala aqui é interessante para o seu trabalho, para o trabalho onde você está, para pessoas que você conhece, você não tem ideia do que a gente vai trazer numa pós-graduação com 360 horas com direito previdenciário, direito trabalhista, direito tributário e ainda saúde e segurança do trabalho, aulas de engenharia de segurança, aulas de medicina do trabalho, um pouco de recursos humanos, gestão. Vai ser um curso incrível, né, Neto? Sim, com certeza. Vai ser um curso bem legal, a gente vai trazer bastante coisa. Esses temas que a gente traz aqui na discussão, a parte empresarial de previdenciário, compliance. Então, vai ser um curso bem, assim, eu sou suspeito para falar, porque quando você vê lá o corpo docente, você já vê que vai ser de alto nível, e pessoas que exercem, que estão na prática, que conhecem, que é o que eu falo, é quem está no chão de fábrica, né? Isso é um diferencial, porque você consegue trazer informação com qualidade e aplicação prática. Porque quando alguém faz uma pós-graduação, ela quer fazer o quê? Ela faz um investimento educacional para ter um resultado no seu, vamos dizer assim, no campo profissional, né? Na sua atuação profissional. Então, você tem que reverter aquele investimento que você fez em ganho, né? E aí é isso que a gente tenta trazer e é isso que a gente pretende trazer na pós, essa questão mais prática também, claro, nunca esquecendo da teoria, porque ninguém consegue fazer a prática sem a teoria, mas não só uma questão teórica, uma questão teórica e prática. Né? Excelente. O Edir Arnaldo está falando do desconto para pós. Pessoal, procurem os nossos vendedores, tá? Porque tem desconto para pós. Vocês têm que conhecer lá os pacotes, ver o que vale a pena fazer. Então, Edir Arnaldo, manda um e-mail para mim e eu vou encaminhar você para um dos nossos consultores que vai apresentar aí um dos projetos, um dos planos que é interessante para pós-graduação. Lembrando vocês, www.ieprev.com.br. Além da nossa pós empresarial, temos lá agora o lançamento da pós de Direito Militar, por exemplo. Incrível, a professora Alessandra Minaré vai coordenar junto comigo lá a pós-graduação, eu e o Dr. Roberto com ela. Vai ser uma pós incrível também, tem que falar. Ótimo. Regime próprio, previdência complementar, direito militar, então vai ser uma pós com muita coisa que vai interessar para quem gosta da área do serviço público, para quem quer entender um pouquinho sobre regimes complementares, né? Fazer essa relação entre RGPS, RPPS militar. Então vai ser uma pós incrível também. Amanhã eu vou fazer o lançamento oficial dela na live
da segunda-feira. Então, a professora Alessandra Minaré está aqui ouvindo, né? Mas vocês já podem entrar lá, www.mpr.com.br, preencher o formulário de interesse e receber uma ligação do nosso consultor, tá? Então, isso é bem importante para vocês saberem. É isso aí. Mandar um abração para a Kênia também. E aqui a Aline Castro, no último comentário, ela falou: a empresa suspendeu 95% dos colaboradores por 60 dias. Agora, mais 30 dias com redução. A retomada é trabalhosa, devido às dúvidas e às ansiedades. Com certeza, Aline. Mas é dúvida e ansiedade para todos nós, né? A gente, como vai dar a consultoria, foi ou não foi, Neto? Nossa primeira semana, a gente conversava entre nós para saber o que ia fazer. Ninguém tinha certeza absoluta de nada. É uma situação nova para todos, né? Sim, com certeza. Não é uma coisa fácil, gera muita ansiedade, até porque a gente não sabe se vai ser efetivo o que a gente está fazendo. Esse que é uma grande preocupação, né? Você sempre fica com receio, vai retomar, será que eu vou ter uma contaminação em massa dentro da empresa? O que vai acontecer? E, vou ser bem sincero, o que a gente tem observado é que tomando as medidas e adotando as medidas, não está ocorrendo contaminação em massa dentro das empresas, tá? A gente está conseguindo mitigar o risco sempre existe, mas a gente consegue diminuir o risco. Então, a gente tem visto que as medidas que têm sido implementadas têm sim sido efetivas. Isso é ótimo, é uma boa notícia. O Emerson falou da aposentadoria especial dos dentistas. É segunda-feira, não amanhã, Emer. Na outra semana, acho que é 29, o dia da segunda-feira, é com o Jesus Najib. Ele vai falar só sobre a aposentadoria especial dos profissionais da saúde. Nós vamos falar de médicos, vamos falar dos dentistas, vai ser incrível. Eu ia te mandar o folder amanhã, quando ficar pronto, Emer. Amanhã eu mando para você convidar todos os dentistas. E é para o Emerson, Neto, que eu te pedi para fazer o laudo do ambiente de trabalho dele, sabe? Que eu tinha comentado, é irmão do Anderson. A gente pegou lá no escritório e a gente tem que fazer esse laudo. Só que daí já veio a pandemia, teu pai vinha para Curitiba, a gente ia conversar, no fim deu tudo errado, né? Agora as coisas se organizando, a gente tem que fazer esse laudo dele de contribuinte individual. Claro, a gente tem bastante algo para falar a respeito do laudo do contribuinte individual, mas a gente faz isso na live apropriada. Já fica o convite, pessoal, amanhã, bate-papo previdenciário sobre previdência complementar. Se você não sabe nada de educação financeira, venha para a live amanhã que nós vamos falar sobre educação financeira, investimento, previdência complementar, vai ser bem bacana também, tá? E aí, um abração para o João Marcelo, né? E um abraço para o Emerson também, obrigada pela participação de vocês. Não nos abandonem. No domingo, troquem o Fantástico e venham sempre ficar com a gente. É isso aí. E aí, Neto, mais uma ponderação? Não, já falei muito hoje, né? Despeça do povo. Eu? Ah, tá, eu não ouvi direito. Eu falo tão alto, como é que você não está escutando? Gente, nós estamos em casa, tá? Eu quero contar para vocês. Nós estamos em casa. Eu estou no escritório e ele está na sala. Eu estou no Japão, você está ali em Boston? Não, então agradeço muito o convite, logicamente, né? Realmente não é fácil, né? Para quem não está acostumado, tem que dar uns parabéns para vocês dois. Vocês dois aí são sumidade no que fazem. Imagina. Não, certeza. E olha que não é rasgação de seda. Não, só eu, amor. Só eu. Só a Ana, eu sou um mero aprendiz. Não é rasgação de seda, não. Todo mundo que se lançou para lives, essas coisas, precisa ter um tempo para organização. Os bastidores aqui, vocês não têm ideia de quanto que mobiliza, né, todo o ambiente de casa. A internet cai. Exatamente. Então, assim, eu parabenizo vocês, continuem assim, nesse formato. Vocês estão ali são sumidades, realmente, nesse sentido. E agradeço, né? Espero participar de outras vezes, né? Com assuntos também, não só Covid, porque o Covid está meio que saturado já, né? Sim. Então... A gente fazia tempo que não falava de Covid, eu acho que fazia umas 4, 5 semanas. A gente ficou um mês sem falar, porque a gente tomou, eu e o Neto, a gente não pegou Covid, mas a gente estava convidado. Eu vou ser bem sincero, eu não aguento mais.
Ai, gente, mas a gente tem que falar, né? Porque tem que falar, é o tema do momento, é que todo mundo tem dúvida. Todos os clientes querem saber, é e-mail o dia inteiro para tirar dúvidas Exatamente. Sobre relação ao trabalho, então não está fácil. Não né? tá fácil. Mas cada dia vem alguma coisa nova, né? Sim, então, e esse isso é o grande importante. problema, né? Porque a gente tem um problema de credibilidade. Exatamente. Porque como vai mudando as orientações ao longo do tempo, tem pessoas que falam assim, e com razão, eu não tiro a razão das pessoas, falam assim, olha, para que eu vou fazer o que você está falando? Daqui 15 dias você fala que está errado, que eu devia ter feito outra coisa. Então, esse foi um grande problema da pandemia, que eu acho que a gente tem que levar como ensinamento para o futuro, porque novas pandemias virão, né? E aí a gente vai ter que ver qual vai ser a resposta a essas novas pandemias. Fora aquelas que já estão circulando aqui no Brasil, que não consideram como pandemia, mas já é uma epidemia, né? E que o pessoal tem esquecido. Várias aí mortes relacionadas a dengue, né? Então, assim, o pessoal está esquecendo, né? Sim. E não é só Covid. Tem outras coisas aí. Eu até mandei para você, né, Anderson, aquele gráfico, né? Sim, não, espetacular. Ondas, né? Espetacular. A crise política, principalmente a crise econômica, que é a terceira onda aí, né? A segunda e a onda das doenças crônicas, né? Exatamente. Que não estão sendo tratadas adequadamente. Exatamente. E a parte de crise política já está, na verdade, num platô, né? Exatamente. Ou, na verdade, está com um pico em platô. Tá mantendo, então, né? Mas eu acho assim, agora, para finalizar, a verdade, eu tenho muitas dúvidas sobre o que qual fase, até a Ana falou no começo, a gente falar qual é a fase, eu não me sinto seguro para falar qual é a fase da pandemia que a gente está, porque as informações são muito desencontradas e os dados que são divulgados diários, se você colocar lá, tem um asterisco. Aí você vai ler o bendito do asterisco, está escrito assim: isto não significa que estes casos ocorreram nas últimas 24 horas. Portanto, nós só sabemos o que aconteceu depois de 15, 20 dias. Exatamente. A gente está olhando para o passado, a gente não está olhando para o presente. Então, na verdade, a gente não sabe se já está no pico, se já está descendo. Um dado que eu tenho olhado aqui em São Paulo, pelo menos, e que eu tenho visto que tem diminuído, é o número de pessoas em UTI. Isso tem diminuído. Tá? Isso é um sinal, aí falando sobre que fase que a gente está, que pode ser que nós já estamos no pico e que a curva não esteja mais subindo. Porque o número de pessoas na UTI aqui em São Paulo, nos hospitais municipais, eles divulgam, ele tem diminuído dia a dia. Então, talvez isso seja uma evidência. Mas eu não tenho segurança, né? Se alguém me pergunta, já passou o pico? Não sei. Não sei. E é importante, falaram disso, que é importante dizer o seguinte, desculpa, só um pouquinho, amor. Assim, eu acho que é importante fazer só uma ponderação. Eu fiz essa pergunta também, mas pela brincadeira, né? Mas, além da gente não ter certeza, quando eu falei assim também, nós chegamos a 50 mil mortes, 40, até o Camurça me ajudou e respondeu 50. Eu falei, falaram que iam ser 2 milhões. Eu quero fazer um comentário que muito me incomoda, gente. Não tem nada a ver com política o que eu vou falar. Mas quando a gente compara o Brasil com outros países, eu acho importante falar da nossa racionalidade, né? E é muito complicado. Quando eu falo 40 mil mortes, a gente tem que pensar o seguinte, qual é o tamanho do Brasil? Né? Quantas Itálias nós temos aqui dentro? Né? Nós temos um tamanho gigantesco, nós podemos ter aí, contabilizar. Então, quando a gente vai se comparar com outro país, é importante lembrar que o número de infectados está no 39º lugar. E sim, no número de mortes, se eu não me engano, era 19º. Agora acho que é 18º. 18º. Então é importante a gente frisar isso, porque ninguém está falando que morreu pouca gente, de forma alguma. Não, para aquelas pessoas é 100%. Isso, né? O Anderson fala sempre isso para os pacientes dele. Eu canso de ouvir ele falar, quando ele está atendendo o paciente, liga para cá, o Anderson fala, olha, não importa o número de mortes em percentual, porque para aquela família é 100%. A falta que faz. Nós tivemos agora, infelizmente, a morte de uma pessoa próxima nossa aqui,
por Covid, então é o primeiro caso de alguém que a gente efetivamente conhecia, então começa a mexer com todos, porque a hora que começa a morrer as pessoas conhecidas, isso tem um aspecto diferente na vida da gente, né? Então, em nenhum momento a gente minimizou, só quero esclarecer isso. Só que a gente tem que fazer uma análise. Quando a análise é estatística, ela tem que ser racional. Claro. Eu me desapego das questões emocionais e vou falar das questões estatísticas técnicas. E, friamente falando, o Brasil não está tão mal assim como estão falando por aí, né? Não mesmo. Isso é importante. Pode falar, Anderson. E tem uma palavra fundamental aqui que eu vejo, que está faltando em todo o Brasil, principalmente aqui em Curitiba: transparência. Isso, a partir do momento que você tem transparência nos casos, o que está acontecendo, número de leitos, proporção população, quando você tem isso daí, você sabe com o que está lidando, você tem uma perspectiva, um futuro de pensamento relacionado a isso. Né? E o que é importante, Anderson, que eu vejo faz falta isso, a gente não vê essa divulgação, e quando o governo federal quis divulgar, volto a repetir, o que a Ana falou, não tem nada a ver com política, tá? Quando o governo federal quis fazer, todo mundo caiu matando em cima do governo federal, e eu acho equivocado isso, é o seguinte: deveria se divulgar o número de mortos que entrou em registro, que é o asterisco que eu falei. Então, por exemplo, morreram 1.100 pessoas. Aí tem um asterisco. Isso não significa que elas ocorreram nas últimas 24 horas. Significa que a notificação chegou no Ministério nas últimas 24 horas. Tá? Deveria se divulgar esse número, continuar se divulgando esse número, mas também deveria se divulgar o número de óbitos por data. Para a gente poder ter uma ideia de quantas... Será que morreu muita gente dia 30 de março? Será que morreu muita gente? Porque gente que morreu em abril está confirmando agora. E assim vai, entra no registro agora. Então, essa transparência ela é fundamental, porque não se toma decisão de gestão, e aí voltando para aquela questão da gestão, nós não tomamos decisão sobre gestão sem ter a informação adequada. Uma informação errada, ela pode fazer com que eu tome uma atitude que não seja adequada naquele momento. E aí, o porquê que eu não tenho transparência, mas que eu acho que tem uma pressão pela abertura econômica, mas provavelmente eu espero que o governo tenha informações, aí eu estou falando dos governos estaduais e municipais, estão com informações de que a coisa está melhorando, por isso que eles estão liberando, né? Mas a gente não tem certeza, o público não tem certeza. Porque quando você acessa os sites que são divulgados, só é divulgado o número de óbitos registrados nas últimas 24 horas. Eu não sei quando aquela pessoa efetivamente foi a óbito. Só é liberado aqueles dados que são aqueles dados que beneficiam a política. Sim. É briga política, de discurso. E aí a gente é piloto às cegas, porque a gente não sabe que estágio que está, o que está acontecendo. Isso é muito ruim. Essa politização que ocorreu, e por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque aquilo que eu volto a falar, às vezes você assiste notícia na TV e a pessoa fica desesperada. Por quê? E o que a Ana falou, iam morrer 2 milhões. Será que estava certo esse dado desde o início? Será que a gente deveria ter fechado tudo no começo ou poderia ter mantido com distanciamento e agora era a hora de fechar? Então, assim, a gente não sabe muito bem o que aconteceu porque a gente não tem muitos dados, né? Então, o que eu queria deixar aqui de recado final para as pessoas vamos adotar as medidas, a gente vai ter que continuar a vida, não tem jeito, e vamos ter fé e que isso vai passar, que no final do ano vai ter vacina, se Deus quiser, e a gente vai tocar a nossa vida. A crise econômica vai ser grave, a gente já sabe, já está sentindo isso, né, na pele. O número de demissões, eu sei porque a gente presta consultoria para empresas, o número de demissões não está baixo, as empresas não estão contratando, a maioria está só realmente fazendo demissão. Então a gente vai ter sim problemas graves no futuro, a gente só vai ter que observar e vamos esperar que quem está aí comandando esteja tomando as decisões corretas com base em informações reais que talvez não estão sendo repassadas para o público. Essa que é o grande problema. A transparência é muito importante. Quero mandar um grande beijo para o Giovini, que chegou lá do Instituto Goiano. Ô, Giovini, amanhã vai ter bate-papo falando de previdência complementar lá no bate-papo previdenciário no IEPREV.
E eu espero você lá para me ajudar a fazer as perguntas. Eu não sou especialista em previdência complementar, mas já estou te esperando para me ajudar a fazer as perguntas para o Washington e para dizer que eu quero te chamar. Então, você arruma tempo nessa sua agendinha aí, tá? Porque eu quero que você venha em julho participar do bate-papo comigo. Giovanni é um amigo querido, uma pessoa que me ajudou muito. Nós dois temos aí uma longa história de previdência, estou morrendo de saudade dele, faz tempo que eu não vou para Goiânia. E Giovanni é do Instituto Goiano, ó, Instituto Paulista, estou com o Instituto Paulista na cabeça. É do Instituto Goiano, né, de Direito Previdenciário, e ele também foi um apoiador quando eu fui relatora do enunciado 35, com a pressão muito grande, eu era muito novinha ainda, não estava acostumada, acho que com tanta pressão, e Giovanni me deu uma força aí super boa também, tem que falar. Giovanni está falando aqui, ó, que infelizmente, tá? Ele está falando que houve uma melhora, e quando a flexibilização começou a ocorrer a partir do dia em que caiu nas contas dos municípios. Não tem como deixar de não olhar, né? A gente acaba vendo essas coisas e os fatos, eles acabam mostrando para Exatamente. Ele se sobrepõe aos discursos, sempre, né? Olha o que as pessoas fazem e não o que elas dizem, né? Exatamente. Infelizmente. Então, um beijão para todos. Gente, temos que encerrar, porque se vocês querem cuidar da minha saúde, vocês dois, eu vou só explicar, tá? São 10:50, eu tô sem comer desde a hora do almoço, então eu preciso jantar, antes que o meu índice glicêmico, ele tenha problemas. Tudo bem. Ai, bem, eu quero uma jantinha especial. Eu quero dizer publicamente, né, quanto eu gosto, né, o Anderson, meu marido, o Neto, meu melhor amigo. Então, dizer que é muito importante para mim ter os dois, para que a gente possa ter a SST News, os nossos projetos, as nossas consultorias, aquilo tudo que a gente faz junto. Está faltando o João aqui, o teu pai, que na verdade foi quem ligou todos nós, eu sempre falo isso. Na verdade, a minha amizade com o Neto surgiu de uma amizade que eu tinha com o João primeiro, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz mesmo uma amizade. É que eu sou tímido. O Neto participou, o Anderson participou, mas eu e o João somos mais assim, né? Nós somos mais assim, como é que eu vou dizer? Extrovertidos. Extrovertidos. Daí nós dois pegamos uma amizade, vocês entraram junto nesse barco, e eu gosto da família inteira. O Pitts, vocês hoje já estão uma família muito querida do nosso coração, então é muito importante a gente ter o programa, o Telegram, o livro que a gente está escrevendo, então todos os nossos projetos, que é um prazer, e falar para o nosso público o quanto eu fico feliz por tudo isso. Bom, eu que agradeço, e não se esqueçam então de... Oi? Não fez, não. Estou respondendo meu cunhado que não fez jantar para mim hoje ainda não, fez almoço. Almoço ele fez. Já estou no lucro. Agora vai ter que pedir a pizza, então. Putz. Não, pizza hoje não dá. Não dá. Meu estômago não aguenta se eu ficar comendo pizza. Uma saladinha. Saladinha com alguma coisa. Gente, então um abraço para todos vocês. E os recados a gente já deu. Acompanha a gente aí, a gente vai publicando as coisas. E queria agradecer a presença do Anderson, dizer que foi um grande prazer ele estar presente aqui. Eu não sei se ele já tinha participado de alguma live, se não... não? Já? Primeira já. Então... Ele perdeu a virgindade conosco. Tinha que ser aqui, né, a primeira, né, não poderia ser em outro lugar. E dizer que sempre que ele quiser, já fica o convite. Se ele quiser vir todo domingo, pode estar todo domingo aqui com a gente, para a gente discutindo essas questões e trazendo as informações. A gente faz... É uma coisa bem descontraída, acho que todo mundo que acompanha percebe. Na verdade, é um bate-papo, né? A gente passa um tempinho aqui do domingo com vocês, para a gente poder trocar uma ideia, trazer um pouquinho de informação e poder levar para vocês algumas coisas que a gente acaba vivenciando no dia a dia, tá bom? E também, né? Porque eles trazem casos. Sim, claro. Sai daqui sempre com novas ideias. Faz a gente estudar. Então a gente agradece carinhosamente a presença de todos, o pessoal que assiste durante a semana, que também me escreve, olha, domingo eu não posso, mas eu assisto na segunda-feira pela manhã, muito obrigada pela sua participação, pelo incentivo. A gente não está aqui pelo número de visualizações, mas que é bem visualizado, faz com que a gente sinta, né, o quanto está valendo a pena também a gente dedicar esse tempo aqui. A gente fica empolgado, né? Com certeza. Mais animados para a semana e para trazer outras coisas na outra semana, com certeza. Pessoal, beijo grande para todos vocês. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada. Neto, obrigado pela parceria. Até o próximo domingo.
escrevam para nós, mandem suas sugestões, compartilhem ideias, compartilhem casos práticos, e se puderem, se inscrevam nos nossos cursos, mandem para outras pessoas que trabalham na área. Eu e o Neto temos inscrição já passada de FAP no dia 14 de julho. Não precisam me mandar presente, tá? Eu só falei brincando, mas a presença de vocês já vai valer muito a pena. Pessoal, beijo. Um abraço, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.